Olá, pessoal. Danieli. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Perfeito? Sim? Então, boa tarde. Vamos lá, então, para o nosso terceiro encontro do nosso ciclo de debates contemporâneos sobre a pesquisa antropológica. Hoje o nosso tema é etnografia sobre os contextos digitais. A nossa convidada é Carolina Parreiras. A gente já vai apresentar a Carol mais a contento daqui a pouquinho. O nosso próximo encontro vai ser no dia 19 de novembro e vai ter o tema Saberes Situados, Interseccionalidades e o Lugar da Pesquisadora. E a gente vai receber aqui a Isabela Venturosa e a Fernanda Caliani, né? Então, só para vocês deixarem marcado aí na agenda. Bom, hoje a gente está muito feliz de receber aqui a Carolina Parreiras. Carol, queria agradecer muito a sua prontidão em participar do ciclo com a gente. Eu sei que você está atuando aí tanto na RBA quanto na Ampox, né, na viabilização digital online dos congressos, então sei que tem sido bem corrido, né, então agradeço muito a sua disposição em participar com a gente aqui hoje. Né, então, eu vou falar um pouquinho, vou te apresentar um pouquinho, e aí a gente abre espaço para você falar, fazer uma apresentação, e o pessoal depois vai se preparando para colocar questões, comentar, a gente também comenta, e vocês podem colocar aqui. Então, Carol Parreiras fez graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social e doutorado em Ciências Sociais, todos pela Unicamp, né, terminou o doutorado em 2015. A Carol também participou do Summer Doctoral Program do Oxford Internet Institute da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é um programa doutoral interdisciplinar sobre a internet, que é uma experiência muito interessante do Instituto de Internet de Oxford. Atualmente, a Carol é pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp. Ela também foi Visiting Scholar no Institute of Latin American Studies, o ILAS, não sei se é assim que fala, Carol, da Columbia University, em Nova York, onde trabalhou com Michael Tolsey. Bom, o nosso interesse em convidar a Carol Parreiras aqui, está muito relacionado à trajetória de pesquisa da Carol. Então, durante a trajetória da Carol, nas pesquisas que ela realizou, ficam evidentes os temas relacionados a gênero, sexualidade, família e violência, e tem algo que atravessa sempre as diferentes pesquisas, do ponto de vista metodológico, que tem sido a pesquisa nos ou dos contextos digitais, Carol? Então, a Carol já tem 15 anos de dedicação ao tema da internet, ela iniciou essa discussão quando ela era ainda bem incipiente na antropologia no Brasil, era o tempo do Orkut, Carol? Hoje a gente tem já alguns grupos trabalhando com ambientes digitais, tipo como Second Life, então a Débora Leitão, a Laura Graziella, a gente tem grupos interdisciplinares trabalhando com redes sociais na interface com ações coletivas, como o grupo do Jair Ramos, na UF, enfim, entre outros pesquisadores que têm trabalhado aí nesse tema, Então, eu queria só pontuar alguns temas que eu acredito que a Carol vai passar um pouco por aqui, e que ela vem já enfatizando há um tempo. Então, acho que um dos temas, que a Carol vem trabalhando sobre essa dicotomia, ou melhor dizendo, o questionamento de uma dicotomia entre online e offline, ou seja, a inexistência de uma relação de oposição também entre o que seria o real e o virtual, como se o offline fosse menos real nesse sentido, o que tem implicações super importantes para a etnografia e as discussões, inclusive, sobre legitimidade de determinados campos, Um dos artigos que a Carol sugeriu para a gente fala um pouco sobre isso, sobre essas dicotomias entre real e virtual, online, offline, e sobre o que é considerado, então, pesquisa de campo
legítima ou não na nossa área, né? Então, são perguntas que colocam. Então, fazer pesquisa na internet é etnografia? Né? Bom, pode ser, né? Tão legítima quanto uma experiência etnográfica offline, mas então, como passar do simples uso que todos nós fazemos na internet, né, e redes sociais, para algo que a gente pode chamar de uma pesquisa antropológica na internet, né? Como fazer, então, por exemplo, esse trânsito também entre online e offline, como no caso do seu doutorado, né, Carol, em que você trabalhou com uma produtora de outporn no Brasil, né, de pornografia alternativa no online e no offline. Então, esse é um dos outros temas, né, que está no que a gente indicou para leitura, né, no seu artigo dos cadernos Pagu, em que você afirma, né, que a junção entre pornografia e internet gera relações que podem ir para além do erótico do online. O que se tem são pessoas, categorias, convenções, tecnologia, sexo, pornografia, avatares, espaços, lugares e corpos em constante movimentação e circulação. Né? E aí tem uma certa transitividade, né, entre as máquinas, as pessoas, os corpos, os lugares, que eu acho que é algo fascinante de se pensar. Né? Acho que outras questões também que você tem trabalhado são importantes, né? Quais as questões éticas que a pesquisa na internet provoca em termos de condições de uso, disponibilização, armazenamento de dados, né? Como compreender, então, os modos pelos quais os sistemas de informação na internet limitam ou possibilitam determinados pontos de vista ou acesso a determinadas informações. Hoje tem, inclusive, uma discussão bem importante sobre Big Data, né? Que me parece um desafio também, como que a gente, na antropologia, pode pensar em termos de dados, de forma a ter uma abordagem que, em certa medida, também inclui o quant nos nossos dados e a entender como funcionam também as ferramentas de algoritmo e de Big Data nas plataformas nas quais a gente está fazendo pesquisa, né? E como elas produzem vieses também no material etnográfico que a gente produz nessas plataformas. Né? Então, acho que esse é um tema interessante. E, por fim, né, um aspecto que é inescapável, né, a pandemia, o impacto da pandemia de Covid, na forma como a gente utiliza a internet, inclusive nos modos pelos quais a gente faz pesquisa na internet. Né? A Carol, recentemente, deu um curso no IFISH, junto com a Bárbara Castro, professora do Departamento de Sociologia, né, e teve mais de 1.000 inscritos no curso. Né? Então, acho que isso tem a ver com a urgência do debate e o desespero também dos pesquisadores, né, de tentar correr atrás de uma discussão, né, de uma formação para como continuar a conduzir suas pesquisas de forma remota, né, enfim. Então, esse é um debate super urgente, que deve continuar forte, independente da pandemia, né, já que cada vez, mesmo a pesquisa online faz parte do nosso cotidiano, né. Então, eu acho que esse é um ponto interessante também de pensar, né? Antes, né, não foi a pandemia que inaugura, né, a forma como a internet muda de forma radical as nossas práticas sociais, nosso trabalho como pornografia mostra, né, Carol, como a internet transformou completamente o modo pelo qual as pessoas consomem, produzem pornografia, enfim. Né? Bom, eu levantei aqui alguns temas um pouco para apresentar questões com quem você tem trabalhado, um pouco para provocar também, enfim, algumas possibilidades de discussão aqui para o seu trabalho, Carol, e são temas que eventualmente você vai abordar ou não na sua aula, espero que alguns deles sim, e que a gente está super animado aqui para ouvir. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Eu e a Daniela estão muito felizes de ter a sua colaboração aqui, e a gente vai abrir o espaço para você falar, você fica à vontade, e aí eu vou pedir que o pessoal, ou quem for pensando em questões, ou vá guardando, anotando para colocar, né, ao final da fala da Carol, pode ir colocando no chat também, né, que a gente vai gestionando. Mas é isso, muito obrigada, bem-vinda, Carol. Obrigada pela apresentação, Isa. Boa tarde, gente. Eu que tenho que agradecer o convite. Para mim é sempre muito bom falar sobre esse tema, né?
e acho que é uma das coisas que eu mais tenho feito desde que essa pandemia começou, não só o minicurso da Unicamp, mas outros vários convites para falar dessas temáticas, e é muito curioso, né, para quem começou nesse campo de estudos há tanto tempo atrás, já é muito tempo, 15 anos na internet é uma vida, né, em relação à tecnologia, isso muda numa rapidez absurda, e eu acho que é bom porque também dá uma visão em perspectiva das coisas, né, e para tentar entender um pouco o estado em que estamos hoje, acho que tanto em termos do próprio desenvolvimento tecnológico, né, o que a gente pode, o que é possível, o que não é, quanto também de pensar como é que esse campo foi se formando, né? E quando eu comecei a pesquisa, né, eu acho que isso é importante de dizer, eu comecei em 2005, então realmente tem 15 anos, e era um momento em que não era um campo nem considerado tão legítimo assim, né? E não só no Brasil. Acho que aqui a gente ainda estava tateando um pouco, tinha poucas teses, poucas dissertações, poucas teses até então escritas na antropologia especificamente, ainda que o campo seja muito multidisciplinar, né? Isso também é importante marcar. A gente acaba lendo coisas de outras áreas, mas na antropologia eram pouquíssimas, né? Mesmo quando eu defendi o mestrado, isso foi em 2008, era muito pouca coisa produzida, né? Mas foi bom porque você vê um campo sendo gestado também, né? Um campo se legitimando. E eu concordo muito com o Daniel Miller, que eu acho que dentro da antropologia, né, pensando aí mais situado, é uma das principais referências para todos nós que trabalhamos nesse campo, de que hoje, já há algum tempo, pelo menos aí desde o início dos anos 2010, já é possível falar, de fato, que a gente criou um campo de estudos que se diferencia um tanto, que está muito ligado, claro, ao campo dos estudos de ciência e tecnologia, mas um campo de Internet Studies, né? Um campo voltado mesmo para a internet, para as práticas, para os usos, para as maneiras como as pessoas se conectam, ou como elas não se conectam, porque acho que também é um dado muito importante, e como a gente vai falar de Brasil, né? Todos nós estamos, grande parte das pesquisas são aqui, esse é um dado mais relevante ainda, é um país que a gente avançou muito, a minha fala acho que termina um pouco por aí, mas já dando a prévia, a gente avançou muitíssimo, mas ainda acho que a gente pode dizer que tem muito a avançar ainda, e uma possibilidade de acesso, né, tanto ao dispositivo tecnológico em si, né, a isso tudo que é muito material, que é a parte muito material, que permite a conexão, quanto às próprias redes, né, e quanto a um domínio da possibilidade de lidar com isso aqui, né? Tem linguagens muito próprias, muito específicas, e que às vezes é um mundo à parte para as pessoas, né? E você mencionou, por exemplo, que eu estou na comissão organizadora da RDA, estou na comissão de tecnologia, e de fato esse é um dos desafios, por exemplo, quanto tem algo ainda que a gente precisa. Não é todo mundo que está tem o mesmo entendimento de tudo isso aqui, do uso do Zoom, por exemplo, ou daqui do Google Meet e tudo mais. É uma questão geracional que é muito relevante, né? Mas a minha estratégia hoje foi tentar percorrer um pouco a minha própria trajetória. Eu acho que ela ajuda a iluminar um pouco de como é que isso foi se dando, né? E, claro, a Isa mencionou aí alguns colegas que também têm feito pesquisa na área, que têm formado grupos bastante importantes, com discussões muitíssimo interessantes, né? A gente, de fato, foram grupos que foram se formando em congressos, também é muito, muito legal de dizer. A gente foi se encontrando e hoje a gente tem um campo muito bem delineado, me parece, aí dos estudos de internet dentro das ciências sociais, né? E, de novo, é um campo multidisciplinar, então eu acho que a gente está sempre em contato com as outras áreas, sociologia, a sociologia principalmente, né? Ainda que tenha diferenças em algumas abordagens, mas a gente se vale muito do que sociólogos estão fazendo, o grande campo das ciências sociais mesmo, né?
Então é isso, eu comecei no momento onde era o Orkut, né? É um momento, é muito curioso, o Orkut é um grande precursor de tudo que a gente tem hoje. Eu iria além, né? Eu acho que a gente talvez tenha passado um pouco da discussão já em relação às redes sociais e a gente esteja, de fato, já há alguns anos, talvez a discussão fique melhor situada se a gente falar em plataformas, tem até um termo para isso, né? Plataformização do mundo, né? O termo não é em português, mas uma tentativa aqui de traduzir, mas é disso, né? Tudo vai virando uma grande plataforma, ou várias plataformas, e que tem impactos na maneira como a gente faz pesquisa, tem impactos na maneira como a gente utiliza essas ferramentas, né? Em como a gente se relaciona, tanto com o aparato tecnológico, porque são relações em muitos níveis aí, e entre nós mesmos, né? A partir do que cada uma dessas plataformas e dessas redes elas proporcionam, mas o Orkut é um grande precursor disso tudo, né? Ainda muito limitado, claro. Eu não sei aqui quem é que estava no Orkut, né? O Orkut nem existe mais. Isso é muito curioso, porque, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, ela é um trabalho arqueológico, né? E aqui já vai uma pequena coisa que eu venho defendendo isso desde que eu comecei em 2005, exatamente pensando nessa, nessa mudança muito rápida das tecnologias, dos aparatos, dos aplicativos. É isso, naquele momento nem se falava em aplicativo em 2005, isso não era uma possibilidade, a gente estava começando a ter conexões de celulares, não existia rede 3G, muito menos 4G, a gente está indo para o 5G, melhorando cada vez mais essas possibilidades, mas ali já tinha algo, né? Eu acho que o Orkut é um grande tensionador no Brasil especificamente, né? Porque ele nos coloca de frente com algumas possibilidades até então muito novas, né? Que é, por exemplo, você estar num mesmo programa que tem aquela interface, que tem aquela caracterização e começar a estabelecer relações a partir do uso dessa, dessa tecnologia, né? O Orkut não é bem uma plataforma, mas desse programa, né? Isso é uma coisa muito importante, que é o que eu ia dizer antes, é importante se qualificar muito bem, porque tem sutilezas, né? Tem diferenças, e eu acho que essa é uma dica metodológica, e essa é uma coisa que talvez seja a pergunta que eu mais respondi na vida, né? Desde que trabalho com isso, que são duas, na verdade elas estão relacionadas. A primeira é como é que se faz pesquisa? Não há um manual, né? Como é que isso vale tudo que a gente aprende para etnografia, por exemplo, que tem sido o que eu mais utilizo, ou quando o que a gente aprende em disciplinas de metodologia, elas valem também para o digital, elas valem para o online, elas valem para lidar com tecnologia. Claro que tem algumas coisas que são tensionadas, mas não há um manual de como se faz, né? E, na verdade, eu acho que isso é uma grande questão, porque ela é uma questão até hoje, porque quando eu estava dizendo demorou para a gente legitimar o campo, as principais críticas que vinham eram exatamente isso não é pesquisa, né? Isso não é pesquisa, isso é uma coisa à parte, a gente, de fato, não tem que levar isso tão a sério, isso aqui é algo que a gente usa como hobby, como lazer, né? E hoje a gente chegou no momento, e eu gosto muito de uma colocação que a Christine Heine, ela também uma outra referência fundamental para quem quer trabalhar nesse campo, e eu considero, junto com o Daniel Miller, leituras que a gente deveria, de fato, incorporar nos nossos cursos de metodologia, porque são fundamentais, eles estão propondo questões muito importantes e exatamente tirando esse tom, olha, existe um manual para se usar a tecnologia e como é que a gente vai utilizar, como é que a gente vai fazer pesquisa aqui, né? E Christine Heine, ela tem um livro que ainda é anterior ao Daniel Miller, né, chamado Virtual Ethnography. Esse livro nunca foi traduzido. É muito curioso que não tenha sido. Ele virou uma bíblia para todos nós durante anos. Aí depois o Daniel Miller virou a nossa bíblia, né? E eu já falo sobre ele daqui a pouco. E depois a Christine Heine, de novo, em 2015, ela publica um outro livro em que ela já pensando no mundo aplicativos, plataformas, celulares, uma rapidez tremenda, né, nas possibilidades aqui tecnológicas,
E ela tem uma proporção que ela chama dos três S, né? Porque em inglês a palavra começa com E, em português não faria muito sentido, mas de pensar a internet enquanto um grande artefato cultural, e eu acho que isso é muito importante, né? Enquanto esse esse artefato cultural que é, por um lado, embutido, corporificado e cotidiano, né? Então, assim, ela vai por esses três lados. Embutido no sentido de que, e aí isso se conecta com uma discussão clássica no campo, que é, existe algo que é online, existe algo que é offline, né? E uma das coisas que eu venho trabalhando muito, e Isa mencionou na minha apresentação, e muito inspirada pelo Daniel Miller, eu acho que ele é o primeiro que coloca essa discussão de uma maneira muito bem feita, né? É de que a gente isso que a gente estava tomando como fronteira, né, ou como uma separação muito rígida, muito dicotômica, em pares de oposição, ela é muito mais complexa do que isso, né? E que há um deslocamento entre isso que a gente está chamando de online e offline. Ele mesmo depois reformula isso e coloca digital analógico, é o que a gente tem lidado hoje, mas a gente vem utilizando muito mais nos estudos digital até do que online, em substituição a essa grande ideia do virtual, né? Um virtual que aparece muitas vezes ainda como termo êmico, como um termo nativo, e obviamente que isso tem uma relevância, isso quer dizer muita coisa, né? A própria nomenclatura quer dizer muita coisa, mas que enquanto categoria analítica, ele não nos ajuda tanto, né? Não nos ajuda porque ele mantém... o problema do virtual é que ele vai jogar para a ideia do real, e é quase como se eu estou dizendo, bom, nós estamos aqui no virtual, nós estamos tendo uma aula virtual, que isso significasse que isso aqui é menos real, né? Que tiraria a realidade do que nós estamos fazendo aqui, e é o contrário disso. Isso aqui é tão real quanto algo que está no analógico. Analógico no sentido de não mediado pela tecnologia e não baseado, o Daniel Miller faz essa brincadeira, né, quando ele vai propor isso, num binário. Tudo isso aqui surge, né, num binário 0, 1, a linguagem de programação, que vai dar origem ao computador, depois à internet, né? Claro, isso é muito mais complexo, mas em última instância a gente fica nesse binário matemático 0, 1. Então, tudo que seria analógico não está no binário 0, 1, né? E a Christiane Heine, como eu disse, ela vai apontar que é difícil separar, né? A gente chegou num momento em que nem faz sentido, porque pensem na vida de vocês, na vida cotidiana. E, obviamente, gente, marcadores sociais da diferença entram nessa discussão. Porque é claro que tem uma diferença baseada em classe, por exemplo, em renda, baseada em geração, gênero, né? Isso também é uma das discussões muito importantes nos últimos anos nesse campo de estudos. E, obviamente, não é todo mundo que tem acesso às mesmas possibilidades e aos mesmos dispositivos tecnológicos e às mesmas redes de conexão. Mas, pensando na nossa vida, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de apontar, por exemplo, os momentos de desconexão. Porque, eu não estou conectado enquanto eu durmo, mas muitas vezes o celular, por exemplo, ele está ligado e conectado à internet. Então, as coisas estão acontecendo, né? E você pode não estar ali necessariamente olhando, eu pegar meu celular aqui agora e fazer algo, mas as mensagens continuam chegando, o WhatsApp continua funcionando, né? Estou citando o WhatsApp porque eu acho que é o que quase todos nós aqui utilizamos. Então, ela é embutida, né? Ela tá entranhada na nossa vida. Ela é corporificada, porque isso também tem um impacto. Tanto a corporificação da tecnologia na vida, né, naquilo que a gente faz cotidianamente, e que já aponta para o terceiro aspecto que ela está dizendo, que é isso, o caráter cotidiano da tecnologia, e ela até diria mundano, porque é quase banal, dependendo da classe social, dependendo de como esses marcadores estão colocados, né, é quase banal o uso da tecnologia. Você nem se dá conta mais de que você está utilizando de tão incorporada na sua vida que ela está, né? E que também tem um impacto no próprio corpo. Isso é algo que eu desenvolvi nesse trabalho do Orkut, por exemplo. Eu considero, né, vendo hoje em retrospectiva, e foi muito curioso, porque tinha anos que eu não relia a minha dissertação, e esse ano, para fazer essas várias falas, eu voltei a ela, né? E muito interessante, eu parto do próprio conceito de embodiment, technological embodiment, muito baseado na discussão que o Xordas vai fazer de embodiment, que a gente tem traduzido como corporificação, né?
mas que tem um corpo que está aqui também, e que está colocado, e que a gente coloca de muitas formas, que lá atrás, na década de 90 ainda, eu não sei também quem é que já usava na década de 90, eu comecei a usar a internet em 1997, eu sei exatamente quando foi, como foi, né? Então, isso é, de fato, muito cedo, pensando que em 94 ela se torna comercial e no Brasil em 95, então, 97 já tem um computador dentro de casa com uma internet de escada, é muita coisa, né? Então, eu venho desse momento aí, e era um momento que a gente não conseguia sequer fazer upload de imagem, a gente nem usava esse termo, tá? Upload, para começar. Você não conseguia, então, a maneira como esse corpo aparecia, por exemplo, era todo descritiva, né? Aí vinha um chat do UOL, que também é algo muito conhecido, né? Foi um momento é muito triste que a gente não tenha estudado mais detidamente o chat do UOL, ou o UOL é porque ele era o maior na época, né? Porque seriam pesquisas brilhantes ali, né? E a gente não tem quase nada feito sobre isso, é triste de fato, mas é isso, não era um campo, né? Não tinha ainda um campo formado, e era difícil bancar um tipo de pesquisa dessa numa pós-graduação naquele momento, ainda década de 90. Mas, então era tudo muito textual, né? Isso aparece depois de novo na minha pesquisa sobre pornografia, o quanto a pornografia foi sempre um test drive de tecnologia, né? A pornografia por exemplo, os primeiros momentos que a gente tem troca de imagens são imagens eróticas, né? Tem um texto belíssimo do Don Slater, que é de 1993, em que ele vai no IRC, também não sei quem usou, no Brasil a gente chamava de MIRC, né? Era o canal específico do IRC, em que as primeiras trocas de foto eram fotos eróticas, ainda muito rudimentares, pixeladas, né? Aquela coisa mesmo parecendo linguagem de programação, era assim que funcionava, né? Mas ali a gente já tinha uma tentativa, né, de fazer algo diferente e que, imagina, hoje a gente mede pixel, assim, a gente tem fotos de qualidade, uma foto de um celular tem 3 mega, né? Então, assim, pensem nesses 20 anos aí, o que isso significa. E aí você começa a corporificar isso de formas diferentes. E hoje a gente tem isso aqui que está acontecendo. O meu corpo está colocado aqui, vocês estão me vendo, eu estou tentando recriar de alguma maneira, dentro das possibilidades que eu tenho, um ambiente que seja possível dar uma aula, os livros atrás atestam isso, a minha postura aqui, ela é muito específica também, né? Então, mas isso aqui é uma forma de corporificar, podia ser pelo celular, podia ser assíncrono, né? Podia ser como imagem aqui, caso eu vou desligar minha câmera só para vocês verem o que eu estou tentando dizer. Tem uma foto aqui que caracteriza o meu perfil e é uma foto aleatória, né? Essa foto tem anos que tá, eu nunca tirei exatamente pelo meu apego à minha própria memória digital, né? Também aí um dos temas mais relevantes, me parece, cada vez mais nos últimos anos, né? Como é que a gente está criando memória aqui em um lugar que fica tudo gravado. E a Beatriz Lins, ela defendeu no final do ano passado uma tese na USP, trabalhando com o digital, e ela tem uma frase que eu gosto muito, que na verdade ela ouviu em campo, né, uma frase de uma das interlocutoras dela que diz: é tudo muito fácil hoje de colocar aqui, o problema é tirar, né, porque ela trabalhou com vazamento de fotos íntimas, né, o que foi denominado pornografia de vingança, mas ela discute o próprio termo, né, mas esses vazamentos de nudes, por exemplo, e o quanto é difícil tirar, né? Ou seja, isso aqui está criando uma memória, né? A gente está criando uma memória, isso aqui está sendo gravado, isso aqui vai para o YouTube, né? Então a gente vai criando memórias também e que apontam mesmo para a dificuldade que a gente tem de separar, mas as possibilidades que isso aqui também cria, porque são outras formas de registro que são muito úteis às vezes para pesquisa de campo, ainda que elas obviamente facilitem um tanto, mas elas também apontam para dilemas éticos que são muito importantes, né? A Isa mencionou na minha apresentação a professora Bárbara Castro, do Departamento de Sociologia da Unicamp. Nós duas coordenamos um projeto em parceria com um núcleo de pesquisas na Austrália sobre ética em pesquisa, né? Envolvendo digital, envolvendo tecnologia.
Porque essa também me parece, aí tentando mapear alguns temas que hoje são muito quentes nesse campo, né, uma discussão da maior relevância. Né, porque os próprios conselhos de ética, até pouco tempo atrás, e a Bárbara faz essa discussão muito bem feita, é isso que ela tem trabalhado nesse nosso projeto, né, não tinha muito bem colocado essas questões, né, mas a gente precisa lidar com elas na medida em que, e agora, por exemplo, a pandemia, ela tensiona tudo isso, né, ela vai apontar para o quanto muitos de nós aqui, para quem nunca teve que lidar com isso, nunca nem pensou em fazer pesquisa envolvendo tecnologia, vai ter que começar a lidar com essas questões, né? E essa discussão de ética, ela está colada com a discussão metodológica, né? Eu acho que isso no sentido amplo, não só quando a gente está falando de etnografia digital, por exemplo, mas quando a gente está falando em pesquisa, né? Método e ética estão muito ligados, porque ética está desde o início, né? Ela está desde a modelagem disso tudo. E eu acho que a gente, de novo, não existem manuais para isso, mas a Associação Internacional dos Pesquisadores de Internet, eu indico muitíssimo que vocês leiam, ela tem alguns documentos publicados, são 3 versões desse documento, são versões, assim como o digital, elas são colaborativas, elas fazem parte de discussões amplas com pesquisadores no mundo inteiro, é aberto, se você é filiado, né? Você participa dessas discussões. Então, tem esses grandes documentos coletivos, eles fazem estudo de caso, que eu acho interessantíssimo, apontando para algumas questões éticas que esse espaço, isso aqui, né, que é um espaço, eu tenho também defendido isso já há algum tempo, que a gente está lidando aqui, não é só uma ferramenta de pesquisa, e ela pode ser para muitas pessoas, e ela é muito útil, de fato, mas ela também é um contexto, mas ela também é um campo, né? Então, assim, são níveis de coisas diferentes, né? E eu acho que esses documentos sobre ética, e de novo, não são um manual, não são guias, né? Nesse sentido mais convencional da coisa, mas eles apontam para algumas possibilidades e para alguns dilemas que as pessoas têm tido para a realização de pesquisa. Um deles, por exemplo, e que eu acho que esse é o que eu mais tenho ouvido as pessoas relatarem dúvidas, questões, é porque é isso, é uma facilidade tremenda de você colocar conteúdos aqui. E quando a gente está pensando em plataformas ou em redes, né, para manter um vocabulário mais corrente, como Instagram, Facebook, Twitter, que são os 3 maiores, mas a gente poderia pensar hoje TikTok, que é o da vez, né? Ou que foi o Snapchat até um tempo atrás. Tem algo ali que a plataforma determina o que é público, né? Quando o Facebook, por exemplo, ele é o melhor exemplo, me parece, porque ele é inclusive iconográfico, né? Você tem aquele globinho ali dizendo que é público, mas aquele público é o público para a plataforma, né? Para o Facebook. E que não necessariamente o que está ali colocado como público é público para ser utilizado numa pesquisa, né? Exato, esse é um dos grandes dilemas, né? Porque tem algumas situações em que é difícil essa negociação, em que você não tem acesso, que as pessoas não te respondem. E às vezes são figuras públicas, por exemplo, né? Gente conhecida. A gente tem hoje, bom, o mundo se criou celebridade de internet, né? Isso que a gente vem utilizando, essa grande categoria de influências, por exemplo, absolutamente tudo que eles fazem é público, né? A gente acessa sem qualquer necessidade de aprovação para que isso aconteça. Mas isso não necessariamente indica que isso pode ser utilizado na pesquisa sem determinados cuidados, ou simplesmente, bom, está público aqui, eu posso simplesmente copiar e colar no trabalho que eu estou fazendo. Né? Esse é um dilema. E tem casos e casos, né? Mas a orientação geral tem sido, não, há uma negociação, você tem que negociar, né? Ética dialógica, ela é relacional também. Né? Mas essa é uma dúvida comum, eu acho que esse é algo que a gente precisa lidar. E que aponta para uma outra questão também, e aí essa é gigantesca e a gente não tem uma solução para isso, a gente tem possibilidades, que é, pensando nesse mundo de plataformas, né, e aí tomando as redes sociais como plataformas, e aqui tentando extrair disso algumas considerações mais teóricas mesmo, a gente está lidando com grandes empresas, a gente está lidando com a Isa mencionou Big Data, mas agora eu vou além disso, né? A gente está lidando
os nossos dados, a gente está abastecendo bases de dados de grandes empresas. E a gente não tem, em momento algum, ainda que tenha melhorado, era pior, desde Cambridge Analytica. Cambridge Analytica é o grande escândalo envolvendo o Facebook, é de 2017. Um grande escândalo que tem repercussões políticas muitíssimo importantes, como a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Brexit. Então, isso tudo, o Facebook é um ator-chave nisso tudo, e é muito importante a gente entender isso, né? Porque a gente está dando os nossos dados para essas grandes corporações. O Facebook hoje é dono não só do próprio Facebook, mas é dono do Instagram, é dono do WhatsApp, que a gente utiliza o tempo inteiro, né? Eu estou aqui, tem milhares de notificações entrando no meu WhatsApp, e esses dados estão abastecendo essas bases de dados, e a gente não tem clareza de para onde esses dados vão, né? A gente não sabe. Esses dados são vendidos, esses dados vão para uma empresa como essa que vai predizer comportamento, vai para empresas que lidam com o mercado, né? E que estão mapeando o mercado consumidor. E isso vale para todas essas plataformas. Isso vale para as plataformas que a gente usa para fazer compras. Isso vale para a plataforma que você usa para pedir comida, para o Uber que você pega, para o aplicativo de yoga que você está utilizando durante a pandemia. Aí eu estou indo para o mais micro, para o mais microscópico. Né? Isso está dentro da própria, por exemplo, se você tem um iPhone, tem um item saúde e que você está abastecendo, na verdade, a Apple com seus dados de saúde, né? Se você está utilizando. Tem uma série de aplicativos que surgiram de dados epidemiológicos em relação ao Covid, por exemplo. Para onde isso está indo? A gente não tem clareza, né? E aí vocês devem ter reparado, e aí pensando nisso, eu vou dar só um exemplo muito simples. Fizeram uma pesquisa, eu estou procurando geladeiras para comprar, né? Joguei no Google, também há o outro grande player disso tudo, né? Facebook, Google, que é dono de uma série de outras empresas também. A gente, inclusive, está usando uma dessas plataformas do Google aqui agora, né? Não se engane, os nossos dados estão indo para. A gente não sabe quais, mas eles estão indo para o Google. E a Amazon, né? São esses três grandes, assim, quase. Claro, tem outros, mas assim, é um grande monopólio desses três, né? A Amazon também dona de uma série de outras coisas, ela não é mais só e-commerce, né? Não é só isso mais. Já não é faz algum tempo. A Amazon é uma grande testadora de tecnologia. Eu já conto um caso para vocês, muito curioso, que me aconteceu e que eu fui pela curiosidade antropológica, ainda que seja assustador. Mas procurei, quero comprar uma geladeira. Vocês podem notar que vocês vão ver que vai começar a aparecer no Facebook, nos sites, anúncios de geladeiras. Eu já comprei minha geladeira, esqueci da geladeira, mas começam a aparecer uma série de anúncios. Né? Isso tem um nome, né? Tem um nome técnico que os estudos desse campo deram, que é o de filter bubble, né? Que seria um filtro, uma bolha que vai filtrando tudo isso, e que ela conduz para algo que é uma personalização, uma customização dos conteúdos, né? E tudo isso abastecido com os nossos dados, sem que a gente saiba. Então, começa a vir cada vez mais conteúdos direcionados. A timeline do Facebook, por exemplo, vocês não veem, a gente não vê tudo que é postado, né? E nunca vai ver dentro do que a gente segue. Isso tudo é customizado. Começa a ser, bom, eu estou vendo que essa pessoa aqui curtiu 10 vezes uma postagem da página do iFish. A página do iFish as postagens do iFish vão começar a aparecer no Facebook mais rapidamente do que a postagem do Magazine Luiza, que essa pessoa curtiu uma vez há 5 anos atrás, né? Então, assim, isso também é muito importante porque informa as nossas pesquisas. Porque a gente não pode, em momento algum, seja lá a maneira como a gente decidir recortar o tema de pesquisa ou que aspectos metodológicos a gente vai usar, né, que métodos são esses que a gente vai usar, não esquecer nunca que a gente está lidando com ambientes, com tecnologias que não são neutras, né? Então, olha, estão longe de serem neutras. Tem uma série de relações aqui que estão por detrás que são muito importantes. E que eu não estou dizendo
que a gente precisa entrar em detalhe nisso, mas esse tem que ser um ponto de partida para todo mundo, né? E no momento em que a gente, de fato, tensionou isso, que está todo mundo tendo que readequar a pesquisa, repensar a maneira como vai fazer isso e utilizar a tecnologia, e aí a maioria, eu diria que como ferramenta de pesquisa, e, de novo, é uma ferramenta muito útil, porque ela permite, de fato, que a gente não tenha esse contato físico no momento que a gente não pode ter, mas que a gente mantenha esse contato, né? A gente está lidando com algo que não é neutro. Nenhuma dessas ferramentas é neutra. As ferramentas têm uma série de relações aí por detrás, que vão desde o algoritmo. Um algoritmo que é essa operação matemática, sem entrar no detalhe, mas um algoritmo que também não é neutro. Esse é um campo também muito importante de estudos, né? É algo, por exemplo, que eu estou muito interessada, por exemplo, né? Eu acho que é para onde eu pretendo levar as minhas discussões, porque tem uma marcação na própria feitura desse algoritmo, na maneira como ele é desenhado. É um algoritmo de antemão não neutro, como eu já disse, mas é um algoritmo também que está marcado por uma série desses marcadores sociais. A diferença é um algoritmo que é marcado por gênero, é um algoritmo que é marcado por sexualidade. Não é à toa, por exemplo, que vou dar o exemplo da sexualidade, porque ele é um, por exemplo, que já estava na minha tese e hoje está muito pior. Quando o Google sugere completar, em geral, se o tema envolve sexualidade ou algo que ele reconhece enquanto sexualidade, o algoritmo não te sugere o autocompletar, por exemplo. Faça um teste aí com algumas coisas, vocês vão ver. Pornografia, por exemplo, é uma das questões, né? Ele não completa, então ele é marcado por sexualidade, ele é marcado por raça, ele é marcado por gênero, ele é marcado por classe social, né? Tem belos livros, belos trabalhos feitos sobre isso nos últimos anos. Tem um que eu gosto muito da Safia Noble, porque aí ela está pensando na questão de raça, como é que o Google é marcado por o algoritmo do Google. E lembrando, o Google é a maior ferramenta de pesquisa, ela joga as nossas possibilidades de saber, de conhecer, de comprar, de existir, de socializar, muito disso passa pelo Google. Ela vai mostrando como é que ele é marcado por raça, né, por exemplo. E já é um algoritmo, por exemplo, a de gênero também, eu acho que é outra coisa importante de se dizer. Ele já é anteriormente marcado por gênero, vide, por exemplo, que grande parte é um mercado de desenvolvimento, os desenvolvedores de tecnologia, TI, né? Ele tem uma marcação de gênero muito colocada, é o que, por exemplo, a professora Bárbara Castro, desenvolveu o doutorado, as mulheres na TI, que é um campo, e é um dado dela, tá? Que ela me atualizou, inclusive, recentemente. No Brasil, o que se tem de dado é que apenas 19% das pessoas envolvidas no desenvolvimento de tecnologia, na programação, são mulheres, né? Então, assim, ele já vem, de antemão, né? A própria possibilidade de você montar esse algoritmo, de montar essa matemática que vai fazer com que a gente esteja aqui, já vem marcado, né? Então, a Isa acabou de colocar aí Algoritmos da Opressão, que é o livro da Safia Noble, eu recomendo muitíssimo, é brilhante. Então, essas são algumas discussões. Eu falei que eu ia contar um caso para vocês da Amazon, porque a Isa falou aí, eu estive até março, até o início da pandemia, na verdade, eu volto no início da pandemia em Nova York, né? E eu comecei a receber numa dessas coisas de customização, usando muito a Amazon. A Amazon lá você tem entrega em algumas horas, dependendo do que for. Eu comecei a receber avisos de tipo, a Amazon está fazendo uma pesquisa de campo, né? Curiosamente coordenada, porque eu perguntei, né? Coordenada por cientistas sociais, porque eles para testar scanners corporais, né? Achei aquilo muito curioso, fui, né? Me inscrevi, eu estava já no target que eles queriam, né? Dentro da amostra, provavelmente queriam mulheres de uma determinada idade, bateu dentro do que eles queriam e eu fui. Eles, inclusive, dão uma recompensa. Eu fui mesmo pela curiosidade. Eu nem cheguei ao final do processo, porque eu desisti, porque eu já tinha entendido o que eu queria entender. E é isso, eles queriam medir corpos de diferentes pessoas, né? Do mundo todo. Nova York é um ótimo lugar para isso, tem gente do mundo inteiro. E são grandes scanners corporais mesmo. E para que é isso? Para eles conseguirem vender roupa e sapato, por exemplo, online, de uma maneira mais precisa, né?
Mas pensem, é você dando os dados do seu corpo para uma empresa como a Amazon, que vai usar isso como ela quiser, né? Então, assim, eu concordo. Alguém acabou de dizer que é assustador, eu concordo que é assustador. Mas é nesse nível de coisa que nós estamos, né? Porque tem algo aqui que é muito importante para a pesquisa também, porque impacta em ética, né? Que é a gente tenta proteger esse outro, os nossos interlocutores, os nossos colaboradores, de todas as maneiras. Aqui, muitas vezes, eles estão muito expostos. E é um risco enorme, é uma linha tênue da gente fazer uma outra exposição desse outro na pesquisa, né? Então, por exemplo, tem algumas táticas que a gente precisa começar a desenvolver, me parece. Jamais fazer citação literal, porque a ferramenta de busca é precisa. E se você colocar, por exemplo, a frase exata, vai chegar no perfil da pessoa se ele estiver aberto, né? Acho que isso é uma das coisas, por exemplo, que eu acho cada vez mais importantes. Fazer pequenas modificações, não citar textualmente, não citar exatamente o que está dito, mesmo com autorização, porque é uma exposição. Eu tive esse dilema já no meu doutorado, que aí eu defendi em 2015, que foi, bom, tudo acontecia pelo Twitter, o Twitter era fundamental. É claro que era muito prático copiar e colar o que estava no Twitter, mas eu não podia fazer isso porque eu sabia que se eu copiasse e colasse, ia bater e ia descobrir. Eu estava lidando com pornografia. Pornografia é um tema envolto em uma série de moralidades, e que aqui também é um campo de disputas. As moralidades são recolocadas aqui, é o que eu acabei de dizer do Google. O Google, por exemplo, vai bloquear alguns tipos de conteúdo, né? Porque ele vai colocar como erótico. O Facebook, você se lembra, teve uma polêmica que vira e mexe reaparece, com mães amamentando onde aparece o peito, e não pode aparecer o peito no Facebook, né? E que muitas vezes hoje é inteligência artificial, é uma programação, é programado, né? Então você programa com algumas coisas, e aí de novo a não neutralidade do algoritmo e como é que ele é marcado, né? Então, na verdade, né, o que eu estou tentando dizer aqui é que desde lá atrás, quando isso tudo começou, e a gente está dizendo de conexão de escada, não tinha como enviar imagem mesmo, era muito precário, né? Tem alguns textos, por exemplo, tem um que ele abre o campo, esse foi traduzido em Portugal, chama Comunidade Virtual, né? Olha aí o nome virtual ainda sendo utilizado, né? Ele tem umas imagens é uma comunidade mesmo, eles davam esse nome, é um nome êmico, mas é uma comunidade que você não tinha a foto das pessoas. Gente, hoje a gente está aqui se movendo. Vocês estão me vendo com um pequeno delay, é isso, né? Mas vocês estão vendo inclusive com uma nitidez provavelmente muito grande. Naquele momento eles só se falavam e eram umas coisas parecendo, não sei quem já viu quadro de prompt quando você dá no computador e que começa a aparecer aquele monte de letrinha. Era tudo daquele jeito, né? Naquele momento. E essas pessoas começaram a fazer parte da vida uns dos outros num nível assim absurdo. Elas começaram a socializar, elas começaram a se falar pelo telefone, né? Porque tem um momento que a marcar encontros, né? Isso foi muito comum durante muito tempo. Hoje também, mas hoje a gente tem Tinder, né? Não é numa comunidade. E as comunidades eram organizadas por temas, por exemplo, quero discutir política. Aí você entrava ali e ficava discutindo política, é como um fórum, pensa em um fórum, né? Mas quero chamar de uma comunidade ali. Essas pessoas, ele narra, o autor do livro, por exemplo, as pessoas começaram a morrer, assim, morria alguém. As pessoas se encontraram pela primeira vez, algumas delas, num velório, né? E a gente foi tensionando tudo isso. Porque hoje eu não preciso esperar ter uma festa, por exemplo, para conhecer alguém. Eu vou abrir minha câmera do meu WhatsApp, conheci no Tinder, e tá aqui, oi, né? Então, foi mudando. E à medida que vai mudando, vai complexificando também. Porque começa a ficar mais difícil. Começa a ficar difícil, por exemplo, separar o que é online e o que é offline. Né? O que é digital e o que é analógico. Onde é que a tecnologia não está nas vidas, no cotidiano das pessoas. Né? Onde é que ela não aparece. E o que a gente não faz sem a mediação da tecnologia? Bom, eu conheço gente, por exemplo, que durante o período de isolamento, quando estava mesmo todo mundo mais isolado,
absolutamente tudo era feito tecnologicamente, gente, desde a compra mais básica até fazer festas. Bom, surgiram festas de Zoom, com ambientes nas festas de Zoom. Isso é possível de ser feito, né? Com uma série de possibilidades que foram que você vai desenvolvendo, e um Zoom, por exemplo, que foi se adequando a tudo isso durante a pandemia. Ele teve 1000 atualizações desde março até agora, fevereiro, eu diria, né? De fevereiro até agora, foram 1000 atualizações, porque as pessoas começaram a utilizar de outras formas. Isso também é muito curioso e é algo muito importante, né? Nem sempre aquilo, isso apareceu na minha tese de doutorado bastante. Nem sempre as ferramentas elas são utilizadas da maneira como quem desenvolveu pensou, né? No caso do Twitter. O Twitter virou outra coisa. O Twitter era definido em 2006, quando ele foi criado, como uma ferramenta de microblog. Ele foi tudo menos microblog, né? Então, ele, para mim, por exemplo, ele foi um instrumento de socialização com essas pessoas, de acompanhar fluxos, né, de pessoas mesmo, de como é que elas estão, de imagem, de vídeo, de sexualidade. Twitter, que é muito curioso, por exemplo, é um dos que menos barra em relação a essas moralidades, por exemplo, é um dos que menos barra. Tem uma série de perfis e dá para você mapear. Eu fiz um mapeamento recente sobre isso, porque eu estava muito curiosa para ver se o Twitter ia deletar, de pessoas que estão trocando imagens eróticas ali, né? Voltamos a 1993, só que, obviamente, agora com GIF, com vídeo, com pequeno vídeo, com, com interação, né? Com 1000 outras possibilidades em tempo real, né? Essa grande ideia do tempo real também, que é tensionada desde sempre. Então, assim, eu acho que nesse momento em que muita gente teve que rever tudo isso, começa a utilizar como ferramenta, é manter algumas dessas coisas em mente, né, de antemão. A não neutralidade, que são plataformas que pertencem a empresas, que a gente está lidando o tempo inteiro com questões que envolvem privacidade, que envolvem controle, que tem um momento aqui que a gente não... É difícil a gente fugir dessa lógica, né, mas a gente tem que estar ciente dela. Tomar cuidado sempre, segurança digital é algo fundamental na vida e para as pesquisas, né? Eu acho que a gente deveria investir muito mais nisso, academicamente mesmo, de pensar isso dentro da universidade, de ter momentos em que a gente faz uma aula aberta, por exemplo, ensinando as pessoas como é que elas podem minimizar essas questões todas que eu acabei de apontar, por exemplo, das grandes empresas. Existem maneiras de fazer isso, a gente não está livre, mas existem maneiras de fazer isso, né? De como se expor menos, assim, e não no sentido moralista da exposição, mas não expor seus dados, né? Porque às vezes são dados muito íntimos mesmo, né? Um dado de saúde, por exemplo, eu acho assustador que a gente esteja abastecendo alguém com nossos dados de saúde, né? Então, eu acho que é algo a gente pensar, né? E que tem mesmo o digital ele está colocando essa série de questões para a gente, mas ele tá colocando esses tensionamentos, e é sobre esses tensionamentos eu acho que a gente tem que pensar, né? E aí, só para finalizar minha fala, eu adoraria ter questões que vocês falassem também, reagissem um pouco. Eu acho que um dos outros grandes temas, pensando esses temas todos, né, é a questão da desigualdade digital, né? E que no Brasil é uma discussão que a gente precisa fazer. A gente tem os dados quantitativos, são dados difíceis de ter. A gente tem dados, o mais recente geral é da PNAD, né? Ele é de 2018, o último dado. Foi divulgado recentemente, já no meio da pandemia, esse último dado. A gente já tem aí, os dados vão apontando mesmo o quanto as pessoas estão mais conectadas, mas o quanto ainda é marcado por classe social e renda, né? Principalmente. Por quê? Nas classes, e aí tem uma outra pesquisa que eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no site deles, que é o TIC Domicílios, é feito pelo CETIC, né? O CETIC é o braço de pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, é quem coordena tudo isso. Comitê Gestor, que foi muito importante no Marco Civil, também uma discussão que a gente precisa fazer. Nós temos, eu não tenho nenhum medo de dizer isso, uma das melhores legislações em relação à internet e tecnologia no mundo, né? É uma pena, é uma das últimas coisas que a Dilma sanciona, inclusive, né? É uma das últimas decisões
dela, que bom, foi um processo colaborativo também, né? A sociedade civil foi chamada para discussão, o que é muito importante e o que se reflete no marco, mas temos um problema aí, que é esse marco, a gente não... É muito difícil colocá-lo em prática, né? E agora cada vez mais, vocês podem imaginar. Mas o CGI é um ator importantíssimo nesse campo, e no TIC domicílios, ele aponta, a PNAD e o TIC domicílios coincidem, tá? É claro que a amostragem da PNAD é muito maior do que a do TIC, mas coincide em apontar, bom, a gente teve um aumento, a gente teve melhoria das condições estruturais, os governos PT foram importantíssimos nisso, eles de fato investiram em estrutura, né, em fazer chegar a conexão em lugares onde não chegava. Isso é muito importante, mas a gente tem um caminho enorme a avançar. E só para dar um exemplo, tá? A gente tem mais de 20 milhões de pessoas não conectadas no Brasil, de maneira alguma. Não estou aqui fazendo recorte de computador, celular, nada disso. Elas não têm conexão e não têm acesso a dispositivos tecnológicos, né? E um outro dado muito importante é, quando a gente pensa na divisão de classe, as classes A e B, 99% delas estão conectadas de algum modo. Quando a gente vai para a classe D e E, esse número cai para 50%. É muito, é um disparate, né? E no Brasil, grande parte das pessoas, quem está conectado majoritariamente pelo celular. Acho que, se eu não me engano, 97% ou 98% das amostras dizem que as pessoas se conectam pelo celular e redes móveis, né? Que não tem tanta qualidade, que são, no Brasil, não há um serviço ilimitado de rede móvel, isso também é um dado, né? E, por exemplo, essa é uma discussão quando a gente tem tentado fazer esse ensino remoto emergencial, eu diria, né? Isso, por exemplo, é uma questão que a gente precisa pensar, porque não é todo mundo que tem acesso aos mesmos dispositivos e às mesmas possibilidades de conexão, né? Então, e para desses 97, 98% das pessoas que declararam utilizar o celular, para 58% delas o celular é o único meio. E aí, quando a gente bate por classe, está nas classes C, D e E, né? A e B dividido, computador, que aí é computador, tablet, celular, e entrou pela primeira vez as conexões por televisão, Smart TV, né? Que no Brasil vai passar, eu acredito que no próximo TIC, que a gente vai ter ano que vem, né, a divulgação, a gente já vai ter que a Smart TV passou o tablet, para vocês terem uma ideia de como é algo que cresceu exponencialmente no Brasil. E é muito curioso, mas que eu acho que está muito relacionado com o quanto a televisão é um artigo fundamental nas casas e no cotidiano dos brasileiros, assim, né? Então, com a Smart TV, isso vai também, né? Mas só chamando a atenção, porque essa é algo que eu tenho tentado lidar nos últimos anos, fazendo pesquisas em favelas no Rio de Janeiro, as pessoas estão conectadas, grande parte, quase não existe computador mesmo, e o quanto essa tecnologia virou uma possibilidade de conexão, de estar conectado, de manter contato, obviamente, de trabalho para muitos deles também, porque começa a entrar nesses aplicativos todos. E aqui, gente, imagina, a gente obviamente tem que pensar nas condições precárias de trabalho, nessa uberização da vida, né? Mas é uma saída, né? Mas que também existe uma série de violências que passam a ser criadas e reproduzidas pelo digital, né? E que chegam lá também, que é um pouco do que eu tenho tentado desenvolver. Enfim, muitas questões, eu paro por aqui. Eu vou adorar ouvir vocês e as reações e tudo mais. Eu vi que tem algumas questões no chat também. Não li, né? Eu só vi algumas subindo e eu fico à disposição. Eu agradeço mais uma vez o convite. Posso ir, Isa? Super obrigada, Carol. Que a gente se divide, uma faz a apresentação, outra, enfim, faz algumas questões para animar. Dessa vez eu nem vou precisar animar o debate, porque já tem várias pessoas inscritas aqui, né? Só para te dizer do que passou, eu acho que, enfim, só a Caroline perguntou mais referências sobre a questão dos dados, dos estudos sobre dados, assim, se depois você puder passar para a gente, tá? E a Rebeca, que eu acho que perguntou sobre roubo de rosto para incluir em vídeo pornô, não sei se você viu alguma coisa nessa direção, e depois tem várias inscrições, né?
eu já vou passar para as inscrições, mas eu só queria te ouvir mais, Carol, porque eu li o material, né, que você mandou e é bem impressionante isso, é mesmo um campo se formando, né? E você é muito, enfim, muito pioneira quase, né? Em toda essa discussão. Eu acho que a gente pode falar isso enfim, sem rodeios, né? Assim, você está muito à frente, assim, dessas discussões todas, né? E a aula que você deu também no IFISH, a primeira aula, assim, é um panorama maravilhoso, assim, né? Não sei se todos vocês conseguiram ver, mas enfim, quem não viu, eu recomendo muito, porque ela faz um panorama muito bom de como as discussões foram tendo outros estatutos, né? Eu acho que isso é mais impressionante, né? E aí eu acho que tem uma coisa dos trabalhos que era tentar fazer isso, né? O que a Isa colocou, fazer pesquisa na internet é antropologia, né? Mas aí também os estudos tentavam aproximar ou ver quais elementos da etnografia você poderia recuperar também no ambiente virtual, né? Então, aquela discussão de que também no ambiente virtual você consegue fazer observação, né? Ali você também participa, há relacionamentos entre pesquisadores e pesquisado, um pouco que você tentava, né? Enfim, colocar em paralelo esses ambientes e a própria prática da etnografia, né? E agora a gente vai te lendo, é uma coisa assim, né? Onde é que a tecnologia não está? O que a gente faz sem tecnologia? Quer dizer, como essas questões foram tendo outros lugares, né? Mas eu ainda assim, Carol, fiquei em dúvida de uma coisa que talvez na aula você falou mais, é que você retomou também, mas eu queria te ouvir, porque eu acho que é bacana para o curso de pesquisa, que você fala do digital, né, como campo, como método e como ferramenta, né? E essas coisas não necessariamente equivalentes, assim, né? Então, eu acho que o que aconteceu nessa coisa da pandemia foi que a grande maioria das pessoas utilizaram o dinheiro digital como ferramenta, né? Mas não como campo de pesquisa que implicaria, né, fazer uma série de indagações como essas que você está colocando aqui. Então, assim, um pouco eu queria te ouvir dessa ideia de trabalhar a ferramenta, né? Como ferramenta. O que, enfim, né? Te ouvir mais para pensar essas diferenças, né? E como é que a gente pode, enfim, se apropriar um pouco mais dessa discussão sem necessariamente fazer da internet um campo, né? Então, queria te ouvir nessa direção. Eu vou abrir, eu tinha também uma outra questão sobre poder, mas eu vou. Não, deixa eu fazer, depois eu abro, tá? Mas que essa discussão das éticas e dos comitês de ética, né, e sobre o que é público, das pessoas tornarem. O Tiago escreveu que achou isso bem interessante, eu também achei, né? As pessoas deixam tudo público, mas a pesquisa e a recomendação, a orientação do Conselho de Ética isso não significa que é público para ser utilizado em pesquisa, né? Enfim, queria ouvir mais nessa direção, mas eu também fico pensando como equacionar poderes, né? Poderes entre o que é uma pesquisa no meio de um monte de informação que está circulando na internet, né? Então, assim, a gente tenta também controlar, rodear, mas o que é a nossa pesquisa perto das 1000 coisas que estão circulando na internet e perto dessas grandes corporações, né? Eu fico pensando se a gente... um pouco assim, a gente vai cerceando, mas a gente não tem controle de tudo, né? Então, enfim, queria te ouvir nessa direção. Bom, eu vou abrir na sequência e daí a gente vai conversando. Isabela? Eu acho que a Isabela quer falar. Pode falar, querida. Eu vou bem rapidinho, porque tem um monte de gente querendo falar e eu não quero tomar muito debate, não me inscrevi, usei aqui do meu privilégio docente, desculpa aí, pessoal. Carol, super obrigada, eu acho que a Tânia já colocou, assim, questões que são fundamentais, vai ser muito legal ouvir você falar sobre, né? Eu acho que duas coisas que eu queria reforçar um pouco isso também, que a Tânia acabou de falar, né? Sobre o que é público, o que está no público, e o que vai nas nossas pesquisas. É muito engraçado, porque eu vejo isso muito com os meus alunos, né? Deles falar, meus orientandos, às vezes falar, bom, mas eu coloquei isso no meu trabalho, e às vezes é uma situação
é algo super complicado, né? Que o interlocutor falou na internet, estava, mas você não pode colocar isso no seu trabalho. Mas por que eu não posso se o fulano colocou numa comunidade no Facebook? Né? Ele colocou. Eu falei, bom, mas... E aí ele falou, bom, mas espera aí, muita calma. Né? Como que a gente vai entender o quanto o fulano tem a dimensão de como aquilo vai ficar gravado? Tânia, acho que seu microfone está dando microfonia. De como aquilo vai ficar gravado, né? Essa coisa da memória digital, e eu acho que tem uma coisa só para completar um pouco dos contextos, né? Porque uma coisa está no Facebook, outra coisa está numa dissertação, numa tese, um pouco os pesos são diferentes, né? Também, enfim, eu não sei, isso eu acho que seria legal ouvir você falar um pouco mais, né? Enfim, eu acho que a questão passa um pouco pela nossa responsabilidade em proteger os interlocutores também, né? Pela responsabilidade do nosso trabalho e não produzir prejuízo para os interlocutores, do ponto de vista ético, né? E por essa negociação que tem que ser dialógica, relacional, mas que é complicado também, né? E a outra coisa que eu ia só te estimular a falar um pouco mais, que você falou, né? Eu tenho uma orientanda que trabalha com pessoas idosas, né, em situação de rua, e tem pessoas que elas mandam carta dentro da cidade de São Paulo, carta pelo correio, né? Assim é o meio de se comunicar, né? E aí eu gostei muito quando você falou de desigualdade, de digital literacy, né? Esse letramento digital, né? Enfim, acho que seria importante a gente pensar um pouco, né, como isso impacta na construção do programa de pesquisa e da metodologia, né? Quais são as ferramentas que as pessoas usam, por quê, quais as limitações delas, os vieses, né? Eu sei que você está a fim de pesquisar mais o WhatsApp, por exemplo, né? Então, por que o WhatsApp? O WhatsApp é usado em quais contextos, né? Enfim, faz sentido eu marcar um Skype com o interlocutor, enfim, quando a pessoa utiliza o WhatsApp. Então, acho que são coisas simples, mas acho que seria legal da gente pensar, né, em termos do quanto a gente dialoga com essas desigualdades, inclusive com a forma, com o nosso tipo de letramento também digital. Não sei se ficou claro, né? Mas talvez você pudesse falar um pouco à luz das suas expectativas de agora e da sua pesquisa na favela, no Rio, né? Como que a tecnologia entrou na sua pesquisa atual a partir dessa discussão da desigualdade, né? Tá, então agora a gente começa. Carol, eu posso passar para as perguntas ou você acha que fica muito... Pode, Tony, pode. Posso fazer assim, aqui, então blocos acho que vai. de três e depois você... Tá. Então vamos lá, Isabela, Diego e Thiago, tá? Boa tarde, gente. Carolina, muito obrigada por ter vindo também. Eu vi o seu curso com a Bárbara Castro, achei incrível, parabéns. Então, eu tenho algumas perguntas que você falou um pouco durante o curso, inclusive com a Bárbara, mas que eu queria ouvir você um pouco mais sobre isso. Eu faço pesquisa com literatura e eu trabalhei com documentos, então tem algumas perguntas que eu acho que são as primeiras que vêm para mim quando eu falo que eu trabalho com isso, e que talvez sejam algumas que apareçam no trabalho em meios digitais, que é sobre a veracidade ou a qualidade daquilo que eu chamo de dados, ou você pode chamar de outras coisas, ou sobre as próprias interações nesses meios e das notas etnográficas mesmo. Como que a gente lida com os prints também? Tem essa questão para mim que você falou que é muito difícil tirar as informações, mas eu penso no desaparecimento delas. Quando a gente lida, por exemplo, com os
posts no Twitter do Bolsonaro e daí eles desaparecem se ele excluir. A gente pode fazer uso de prints quando a gente fala em figuras públicas? Qual que é o limite disso? É isso. E o que mais? Sobre o lugar da pessoa que está pesquisando também. Fazer pesquisa em contextos digitais demanda que as pessoas que estão pesquisando contem detalhadamente sobre as condições do campo, ou seja, se eu falo que eu estou fazendo uma pesquisa que nem a Isadora comentou, pelo WhatsApp, só que eu acabo fazendo uma ligação de vídeo pelo Zoom com essa pessoa para fazer uma entrevista, eu tenho que detalhar isso. Como que foi essa... E uma questão de imagem também, né? Quando a gente vai detalhar as plataformas também que a gente está usando, não sei, foram algumas das coisas que me suscitaram. Gente, eu fui fechar meu microfone, eu saí da chamada. Mas deixa eu... Não, é porque isso implicou que eu perdi o chat até a minha volta. Daí, Isa, você está... Gente, pode deixar, Tânia. Na minha cabeça é Diego e depois Thiago, é isso? Olha, sua memória está melhor que o chat, nem precisa da tecnologia mais. É Diego e o Thiago. Aí depois tem mais perguntas que a Fabiane colocou, que a Denise, que a Mariana. Eu não sei se a gente faz todo um bloco ou se a gente podia ir para essas, né? Agora com o Diego e o Thiago. O que você acha, Dani? E depois deixar a Fabiana, a Denise e a Mariana para o próximo bloco e com mais alguém queira falar, né? Tá e aí eu te ajudo, porque aí você me ajuda com as perguntas delas que eu perdi. Tá bom. Então vamos lá, Diego e Thiago. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Carolina. Muito obrigado pela contribuição. Acho que, na verdade, veio zilhões de coisas que, inclusive, a gente vai discutindo, porque a nossa experiência hoje em dia é essa, né? E é inevitável a gente se deparar com dúvidas e com mil coisas, né? Então, primeiro, agradecer. Eu acho que foi uma ótima exposição, né? E vou tentar mais para coisa da pesquisa antropológica, acho que é o objeto da nosso trabalho aqui, né? Em primeiro lugar, tem vários pontinhos, assim. O primeiro é como pesquisar sem... A gente está tão imerso nisso, né, que a gente carrega muito juízo de valor nisso, né? Então, como pesquisar sem levar a esse campo esse juízo de valor? Acho que é um primeiro desafio, assim. Ou como que você se afasta também para fazer a pesquisa, né? Acho que seria a primeira pergunta. A segunda, acho que você... Ô, Taniele, acho que tá... Beleza. A segunda seria, bom, tu comentou sobre a coisa do controle, né, das empresas, né, e a importância de pensar, acho que comentar um pouco mais da sua pesquisa, né, que você coloca isso como que, eu vejo como as empresas, sobretudo, elas nos dominam também a partir de uma não imposição, mas uma adequação da nosso próprio corpo ao uso das próprias ferramentas, né. Eu trabalho um pouco com comunicação do movimento, e quando você pede fotos, né, é aquela coisa do selfie, que não é adequada para o que a gente produz, mas é tão... Nos constrói numa certa linguagem, né, que as tecnologias têm... a própria pornografia, né, a pornografia mais convencional, essa coisa de como fazer sexo e todo mundo reproduz do mesmo jeito, né. Então, acho que seria legal se tu pudesse comentar um pouco dessa tua pesquisa mais a fundo, né, eu acho legal. A terceira é quais são os dados que a gente considera, acho que tem a ver com o que o pessoal colocou, como conseguir ver aquilo que... Como pesquisar aquilo que não se vê, porque o que se nos mostra, por exemplo, nas redes, não necessariamente é aquilo que o algoritmo escolheu para nós ver, né? Então, como pesquisar aquilo que a gente gostaria de ver, mas não temos escolha de ver? Ou como fazer desse algoritmo, dizer, olha, estou vendo isso por uma certa escolha de algoritmo e a partir daí consigo construir uma pesquisa, enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, acho legal de pensar que as dúvidas sobre o que seria esse outro lado do que a gente não acessa, a dúvida, né, e aí vem toda aquela coisa do fake, é verdade ou não é, ele também é motivo de pesquisa, né? Um exemplo disso, eu trabalho bastante com criança, né? E aí aparece muito, tudo no tema da pedofilia e de histórias. Não sei se tu conhece a história da Momo, a boneca
que é um fake e tal, né? E como que se reatualizam discussões e narrativas a partir da própria dúvida do que é, né? Se é verdade, se não é, enfim. E eu mesmo penso a abordagem disso como uma divisão entre, bom, o online e o offline não necessariamente está separado, mas aquilo que está lá no online também é um outro espaço, né? E que existe rituais para acessar aquilo, que existe um trânsito que não é trivial, né? Que acho que a gente é também objeto de pesquisa, né? Então, como se o online também fosse uma espécie de entidades que também é nós, também ali, mas que a gente tem certos cuidados e procedimentos para conseguir tratar, né? E por último, gostaria de saber a sua opinião também. Em que medida eu acho que em que medida fazer pesquisa só naquele espaço, ou você acha que, eu acho que não é o seu caso, mas para mim, aí é uma opinião pessoal, né? Eu acho que os dados para além do espaço online são importantes para uma pesquisa antropológica, né? Será que é suficiente fazer uma pesquisa só com os dados do que a gente acessa nesse campo ou não? Até porque acho que as perguntas têm a ver também com o que se faz fora do online, né? A marca na sociabilidade, enfim, aí a gente poderia explorar outras coisas. Mas, enfim, muito obrigado pela tua contribuição. E espero que não fique só nesse espaço, que a gente possa se encontrar depois da pandemia também. Não só virtualmente. Offline também. Tinha Thiago agora. Quer passar para responder primeiro? Tem tanta pergunta. Pode ir, Thiago, e depois Então, tem mais tá. outras ainda. A Carol também precisa responder tudo, ela depois vai comentando aí, né, Carol? Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Obrigado pela apresentação, foi muito bacana. Esse assunto é muito interessante. Eu tenho uma pergunta de ordem um pouco metodológica. No doutorado, eu fiz pesquisa em ambientes digitais e eu tinha muita ansiedade de estar aprendendo coisas, sabe? De, ai, meu Deus, eu não estou online, eu não estou no Facebook, então eu vou perder alguma determinada coisa da pesquisa que ia ser super importante para mim, que ia ser, sei lá, um insight que ia mudar completamente o que eu estava pensando naquele momento de pesquisa. E pensando, né, nos ambientes digitais como campo, como que a gente entra, né, enquanto pesquisadores, como que a gente entra no campo, como que a gente sai, qual que é o momento que a gente entra, qual que é o momento que a gente sai. Acho isso tão difícil de pensar, né? Eu acho que é uma coisa, pensando assim pro lado do pesquisador, né, isso acaba... como a tecnologia está onipresente, né? A gente está o tempo todo com o celular, computador na mão, e se a gente está fazendo pesquisa, utilizando os nossos perfis, entre aspas, oficiais, né, das redes sociais, a gente meio que nunca está fora do campo, né? Porque se a gente liga essa antena de, ai meu Deus, eu preciso captar todos os dados possíveis, isso gera uma certa angústia, né, em termos de pesquisa. É mais ou menos nessa direção. Obrigado, gente. Bom, vamos lá, então. Bastante coisa, gente. Vamos lá. Eu vou tentar responder. Acho que muitas coisas aqui eu vou juntar as respostas, tá? Porque eu acho que faz sentido juntar. Mas agradeço muitíssimo, né? São questões mesmo para pensar e para que eu pense também. Mas eu vou tentar começar na ordem que vieram, né? Então, primeiro da Daniele. A questão que você coloca, né, de falar mais essa questão como ferramenta, eu concordo, né? Para mim também, eu acho que a maioria das pessoas passaram a utilizar como ferramenta, o que por um lado tem, claro, isso tem implicações, eu acho que isso precisa estar claro, mas eu acho que ajuda porque você não tem que lidar com algumas outras questões aí, né? Por exemplo, de fazer uma discussão muito mais detida em relação à teoria, a grande teorização sobre os internet studies, sobre esse campo de pesquisa, né? Mas ferramenta no sentido mesmo de ter se tornado, da maneira como eu entendo pelo menos, ter se tornado a única maneira possível de acessar as pessoas, né?
E muita gente já tinha começado o campo, por exemplo. Eu me lembro nesse curso que eu dei com mais de 1.000 inscritos, e, na verdade, assim, a gente nem tem muito controle de quantas pessoas viram aquilo ao vivo, porque de certificados foram mais de 500, de gente que viu todas as aulas, mas o público era muito... Ele ia e vinha, né? E os vídeos hoje estão no YouTube, então, assim, isso já saiu, as pessoas me escrevem, e as pessoas têm muitas questões, exatamente, e aí eu vou emendar com uma coisa que o Diego disse, né? Porque, sim, eu acho que tem esse trânsito online e offline, e que, sim, os dados estão para além do online. Quem está usando como ferramenta de pesquisa, por exemplo, está tentando entender coisas que nunca passaram por aqui a priori, mas é uma ferramenta porque ela te ajuda a acessar esses dados, né? Ou a narrativa dessas pessoas, ou a maneira como elas... Você pode fazer perguntas, né? E aí vai variar. Eu acho que né, depende... E que depende muito, isso também foi uma questão que alguns de vocês falaram, depende muito das ferramentas que essas pessoas escolhem utilizar. Eu acho que isso é uma coisa para todos nós, e eu tentei fazer isso algumas vezes e deu errado, e aprendam com o que deu errado no exemplo dos outros, é que a gente também tem que ser muito flexível nisso, e de pensar que as ferramentas que eu vou utilizar e como eu vou utilizar as ferramentas está muito pautado também como esses colaboradores vão utilizar. Porque, foi o que a Isa disse, não faz sentido nenhum. Bom, se a pessoa só está usando o WhatsApp, eu vou querer propor uma conversa pelo Skype, não vai rolar. Né? Não vai rolar por uma série de fatores, porque às vezes a pessoa nunca usou o Skype. Tem gente que nunca usou o Skype. Tem gente que não quer usar o Skype porque acha o Skype ruim. Meu caso seria se alguém fosse me estudar, por exemplo. Né? Eu ia falar, olha, não, vamos usar qualquer outra coisa, né? E que, assim, na minha pesquisa de favela, também já estou emendando outra pergunta, isso foi, assim, eu nem tive muito o que pensar, porque as interações se davam ou no Facebook ou no WhatsApp, mas no cotidiano, para se comunicar, e eu acabei, vai sair um artigo meu agora recentemente, é uma pena porque é um desses artigos, assim, desses números especiais, então você tem que falar em uma linha, um parágrafo das suas questões metodológicas, mas toda a minha pesquisa, tudo que está no artigo é baseado em questões que não necessariamente eu ia abordar dessa maneira, porque se o presencial fosse possível, eu teria ido para a favela, mas que os dados chegaram por aí, né? Tipo, é um artigo, na verdade, o tema dele é sobre a maneira como a pandemia afetou a vida das mulheres nesse contexto de favela, né? Principalmente colocando uma necessidade de isolamento que dificilmente vai ser cumprida e que é exacerbada pela precariedade, como é que intimidade passa a ser negociada a partir daí, mas uma intimidade que também é negociada via tecnologia. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que estava acontecendo. São relatos, por exemplo, que provavelmente eu teria no presencial se eu tivesse ido lá, mas que são relatos que a própria tecnologia colocou. Porque começou a ver, bom, é o único jeito e tem um dos relatos que é isso, né? Ela uma das interlocutoras começa a trocar mensagens, o marido está dentro de casa o tempo inteiro, o companheiro começa a ficar com ciúme do quê? Do celular. E o que ele faz? Ele bate nela, né? E aí, quando ela vai narrar o caso, ela está me contando de uma série, bom, na verdade tem uma série de questões envolvidas, mas é tensionado pela tecnologia. E ela diz, bom, se não fosse esse vírus, eu não teria apanhado. Ela teria, porque era uma recorrência, mas a tecnologia também virou um problema, né? E para mim ali só faz sentido o WhatsApp, porque não adianta eu dizer, vamos entrar no Zoom. Eles não sabem o que é Zoom, eles não sabem usar o Zoom, que é esse conceito que a Isa mencionou de digital literacy, a gente vem traduzido como letramento digital, que é o domínio que as pessoas têm de utilizar essas plataformas todas. E as pessoas não têm o mesmo domínio. Não é todo mundo que vai saber entrar no Zoom, ou que vai... Claro que todo mundo pode aprender, não estou dizendo isso. Mas, às vezes, não vai ser fácil. Para alguém que só tem um celular e um plano de dados que a internet é por dia, renovada por dia, porque você só tem R$15 para gastar no mês com isso, é impossível utilizar o Zoom para fazer pesquisa. É melhor utilizar o WhatsApp, porque tem isso. No Brasil não tem internet ilimitada, mas a maioria das operadoras tem os planos em que o WhatsApp é ilimitado. Né? Por quê? Porque ele é o mais utilizado. Né?
E o WhatsApp tem umas peculiaridades ainda em termos de letramento digital que eu acho que precisam ser pensadas, e por isso a Isa mencionou, para mim, é um grande tema de pesquisa, eu não tem quase nada publicado, tem um monte de gente utilizando o WhatsApp, mas a gente não conseguiu qualificar, porque é muito difícil mesmo. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, porque o WhatsApp, ele num aplicativo só, que a gente pode usar no computador também, ele permite diferentes formas de comunicação que não estão restritas ao que ele era pensado inicialmente, que é um aplicativo de troca de mensagem. Ele foi idealizado, pensado para ser isso. Mas no WhatsApp hoje você fala por voz, sem ser síncrono, você fala por voz síncrono, porque você pode ligar para alguém, você fala por vídeo, sem ser síncrono, porque você pode só enviar o vídeo, você fala por figurinha, que é uma imagético, você fala por GIF, né? Assim, são outras linguagens e tudo no mesmo aplicativo. E no aplicativo que eu arriscaria dizer, gente, que se a gente tivesse um dado, esses dados são quase impossíveis, na verdade, a gente ter e dizer, não, esse é um dado bom, assim. É o que é mais usado no Brasil, assim. Eu acho que é muito mais usado que Facebook, que foi líder durante anos, muito mais usado que Twitter, que Instagram, que tudo isso, né? Porque ele é fácil de usar. É uma linguagem fácil, né? Não tem muito segredo. E ele permite, bom, isso na favela, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade com a escrita, né? De novo, a gente está lidando com marcadores de classe social, de renda, de escolaridade, tudo isso. Elas, em geral, são áudios. Essa é a minha experiência na pesquisa, né? Agora, durante a pandemia, isso é uma outra coisa também que eu menciono muito rapidamente nesse artigo que eu disse para vocês. Não dá para mandar áudio, porque dependendo do que você vai contar, tá todo mundo dentro de casa e vai todo mundo ouvir, mas você não quer que todo mundo ouça. Isso com as adolescentes, com quem a minha pesquisa, grande parte foi com as adolescentes, e com as mães dessas, ou responsáveis por essas adolescentes, as adolescentes, elas só me mandavam áudio ou vídeo e paravam, ou me ligavam. E agora não. Agora é tudo textual. E que é muito curioso, que aí tem uma mudança, né? Então, assim, o que eu estou tentando dizer aqui é que é muito relacional, é muito contextual como é que você vai usar isso. E eu diria, eu acho que a melhor estratégia é que a gente vai muito mesmo no que os nossos colaboradores estão dizendo e o que eles estão propondo e o que eles estão usando, né? Porque também tem colaboradores, muitas vezes, que são refusers, a gente tem um nome para isso, são os refusers de tecnologia. Eles não querem saber de tecnologia, eles estão usando isso aqui porque eles são obrigados, né? E vão te ligar com uma ligação sem ser pelo WhatsApp, por exemplo, né? Vão aceitar só esse tipo de comunicação. Então, assim, eu acho que é pensar nessa ferramenta também como contextual e seguir um pouco o que o campo vai colocando, né? Como é que você recorta? Você recorta muito informado pelas possibilidades que você tem. E isso informa metodologicamente, isso vai informar eticamente também o que pode, o que não pode, né? Uma coisa, por exemplo, alguém perguntou dos prints, acho que foi a Isabela. Prints é uma discussão também complicada. Porque, assim, estou dizendo não façamos prints, eu faço print o tempo inteiro de um monte de coisa. Só que tem algumas questões muito importantes de serem pensadas que envolvem ética. A primeira delas é que dificilmente esses prints vão ganhar o público. É muito difícil. Com figuras públicas, eu acho que é algo a se pensar, né? Acho que são estratégias. E aí, dependendo de como essas estratégias... Isso depende muito do que a pesquisa, de quais são as questões que a pesquisa tenta responder, quais são os objetivos e tudo mais, né? Agora, prints, por exemplo, de conversas no WhatsApp. Isso não vai a público, né? Assim, querendo ou não, se mantém uma ideia de que é uma conversa íntima. Ela está no privado. Você pode ter uma autorização para utilizar partes dessa conversa ou a conversa inteira para a pesquisa. E essa autorização, gente, ela tem que ser dita, né? Ela pode ser dita textualmente mesmo. Eu tenho aqui vários momentos durante a pandemia de coisas, nossa, eu posso escrever algo em relação a isso? Isso está dito, está textual, tem uma pessoa que está me dizendo ali, digitando do outro lado, e me dizendo que está ok. Mas ela sabe da pesquisa, ela tem ciência que os dados dela podem ser utilizados nessa pesquisa. Eu estou pedindo autorização para usar. Uma outra precaução que eu tenho tomado aí já há alguns anos é de como é que eu vou fazer backup desses dados.
De tudo, gente, de tudo. Eu nem só dos prints, os prints também. Os prints é mais sério ainda. Mas uma coisa que eu tenho notado é a quantidade de áudio que eu tenho armazenado, porque eles me mandam um áudio, né? E como é que você armazena isso? Porque se meu celular perde, claro que eu tenho uma série de protocolos de segurança que eu tento seguir e que eu recomendo que vocês também sigam, né? Alguns, pelo menos. É difícil acessar? Mas é impossível? Não, né? Então, se eu perco esse celular, se dá um problema, se vaza, se eu sou invadida, então eu tenho 1000 backups disso tudo em diferentes dispositivos, todos eles com senhas, ou alguns que precisam, inclusive, da confirmação por telefone, HD externo. Então, assim, claro, assim, também tem um grau da minha neurose em relação ao medo de vazamento dos meus dados, né? Assim, do medo. Para mim, isso aqui é muito relevante. Tudo que eu estou produzindo aqui é muito relevante, então eu tento tomar muito cuidado com isso e eu tento tomar cuidado com os meus interlocutores. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nessas questões, porque isso tudo vai sendo armazenado. Isso aqui é memória, é o que eu disse, né? Isso aqui vai gerando memória. E é uma memória que a gente tem um momento que a gente perde o controle dela, né? E, assim, tem coisas que desaparecem? Tem coisas que desaparecem, né? Mas talvez a grande questão seja que elas desapareceram, né? E não da gente tentar mantê-las, dependendo do que né? Claro, quando a gente está lidando com um contexto mais amplo, como eu acho que a Isabela estava se referindo, é um problema que se perca. Eu concordo com vocês, faz parte também dessa memória que vai sendo criada, né? Mas tem outras coisas que talvez sejam para serem perdidas mesmo, que é o direito ao esquecimento. Essa é uma grande discussão que envolve o digital. É o direito de ser esquecido, gente. A morte, a gente ainda não aprendeu a lidar, o digital também é um dilema para ele, com quando essa existência física acaba. E ela acaba, né? Mas o que acaba, mas a memória ficou aqui, né? Não é todo mundo que tem um backup e a senha está com alguém. Caso eu morra, você vai apagar tudo, né? Ou minimamente vai tentar tirar tudo. Claro que tem maneira, você cria memorial e tudo mais. Mas tem algo aqui que é um direito a ser esquecido mesmo. Porque não tem mais essa existência física. Tem um caso que eu sempre conto nas minhas falas, que é de um desses massacres dos Estados Unidos, aquele de Sandy Hook. O menino era alguém ultra conectado, ele é um jovem, né? Um jovem fim da adolescência, início da vida adulta. Ele chega na escola onde a mãe trabalhava, ele mata a mãe, mata um monte de crianças, e ele se mata depois. Mas a primeira morte dele é a morte no HD. Ele tinha vários HDs do computador, os externos, e quando a polícia chega para investigar, ele tinha apagado tudo. E tinha, né, o que ele deixa de memória, você não recupera a memória, ele apagou tudo, né? Porque é isso, porque aquilo é parte da vida, é cotidiano, é incorporação, é embutido, é isso, né? E ele, assim, não estou de maneira alguma dizendo que ele está certo, né? Imagina, ele fez um massacre, ele é um assassino, né? Mas é isso, essa discussão aponta, bom, a gente está gerando dados aqui, isso aqui vai ficar, né? Vai ficar, a gente vai passar, mas o dado vai ficar. E a gente também não conseguiu teorizar isso ainda, né? Então, ouvindo vocês, isso me veio na cabeça, né? Outra coisa que se falar, a qualificação das plataformas. Eu acho, como qualificar a plataforma? Fazer boas descrições da plataforma. O bom da antropologia é que a gente aprende a virar bons descritores. É a mesma coisa, aplicar essa técnica, essa tática, né, essa estratégia que seja, para começar a qualificar as plataformas, descrever, pensando que existem uma série de pessoas e que isso vai ficar, e que daqui alguém que vai ler vocês daqui a 20 anos, talvez não saiba o que é o Facebook. Talvez o Facebook também tenha acabado, como o Orkut, que eu trabalhei, acabou. Então, significa descrever bem, descrever a lógica de funcionamento, descrever como é que fazia para ser membro, né? Para fazer login. Pensa um tutorial, mas um tutorial qualificado e etnográfico, né? É um pouco para manter a linguagem da internet. É um pouco isso, né? Porque isso te ajuda a qualificar até mesmo as possibilidades ou as não possibilidades que não eram previstas e que as pessoas foram lá e reconfiguraram tudo. Porque tem várias coisas aqui que as pessoas reconfiguraram. E a plataforma também vai se adequando, né? O Facebook é um ótimo exemplo disso. Tem uma série de coisas hoje que a gente faz no Facebook, abrir vídeo. Isso tudo tem uma mobilização das pessoas para que isso aconteça também. As pessoas começam a dizer, dão feedback, né? Elas começam a utilizar só link do YouTube.
O Facebook não quer perder audiência, vai lá e abre ele mesmo a possibilidade de fazer um ao vivo, né? E as pessoas vão usar isso para muitos fins, muitos, né? O Twitter é um ótimo exemplo disso. O Twitter serve para tudo. Se vocês procurarem, e eu fiz pesquisa com o Twitter, eu posso dizer um pouco, tá para tudo, assim, não é o blog virou outra coisa também, né? As pessoas vão reconfigurando, é vivo, essa tecnologia ela tá viva também, nesse sentido de estar aberta, né? Tá aberta à experimentação, se experimenta muito aqui. O digital é bom, ele permite a experimentação. A experimentação é válida, ela é importante. Eu cada vez defendo mais, assim, que a gente tem que experimentar mesmo com essas coisas todas, né? Para ver até onde vai, até onde é possível, na própria descrição, né? Até onde a gente consegue descrever isso. E eu sempre tenho isso em mente, pensar que isso pode acabar e que daqui a alguns anos, para isso aqui fazer sentido para alguém, ela tem que entender o que eu estou dizendo. A mesma coisa do Orkut, gente. Tem uma geração já que não sabe o que é o Orkut, ela não viveu o Orkut. Ela não sabe o que é, ela pode ter ouvido menções, mas ela não sabe nem a que era azul, por exemplo, né? E que bom que tá lá, e não só a minha, aí tem outras pessoas também, né, que fazendo esse trabalho. A Isa mencionou, a gente tem várias pesquisadoras trabalhando com Second Life. O quão importante é, o Second Life é um mundo à parte para a maioria das pessoas, gente. Para a maioria mesmo. Então é importante ter lá uma descrição ou um print que não exponha nada. Né? Eu tenho prints aí, falando dos prints, eu tenho print nas minhas 2 pesquisas. Mas são prints que, assim, eles fazem um sentido naquele contexto. E é muito mais, por exemplo, print da plataforma, da cara que a plataforma tinha. O Twitter de 2015 não é o Twitter de hoje, mas está lá na minha tese o print daquele Twitter que era possível em 2015, 2012, né, quando eu estava fazendo pesquisa de campo. Então, é isso, eu acho que é um pouco isso que eu quis dizer com qualificar a plataforma, né? É um exercício descritivo mesmo. Ele é simples? Não necessariamente, eu acho que às vezes é muito difícil mesmo, né? Sim, porque parece, mas meu Deus, por que eu estou explicando isso? Todo mundo sabe. Não, todo mundo não sabe. E aí a gente entra de novo nas desigualdades, né? Uma dessas desigualdades, que eu acho que é uma também que a gente precisa explorar mais, é a de idade, né? Claro que tem muitas pessoas hoje mais velhas, terceira idade, conectadas, mas, gente, tem um limite aí, né? Tem uma linguagem, por exemplo. Dependendo do termo que você usa, que é um termo que faz muito sentido aqui, é o par. Né, por exemplo, esse é um que eu às vezes falo e eu já tive caras de desespero, tipo, do que você está falando, né? E que para mim é muito cotidiano, para mim é muito óbvio, né? Mas é isso, não pode ser óbvio. A gente tem que ter esse esforço, eu acho, de não deixar ser óbvio. Tá usando como ferramenta? Descreve a ferramenta. E como é que você usou a ferramenta? E como é que ela foi útil, né? Porque ela não pode ser óbvia. Pode ser para você, que bom, porque aí quer dizer que você conseguiu usar e tudo mais, mas ela não pode ser, não necessariamente ela é óbvia para todo mundo. Eu diria que ela é óbvia para uma minoria, né? Dependendo dependendo do contexto onde isso está situado. É a mesma coisa do Zoom, gente. Até pouco tempo atrás ninguém tinha ouvido falar do Zoom. Assim, mesmo, isso é um fato. O Zoom era uma empresa. O Zoom hoje vale bilhões, né? Ele valia milhões, ele vale bilhões hoje. Ele e a Amazon, por acaso, foram os que mais ganharam dinheiro durante a pandemia, né? Então, é isso, mas não é todo mundo que sabe o que é. Netflix, para a gente parece tão óbvio. Não é todo mundo que tem acesso ao Netflix, gente. Você tem que pagar a Netflix, é pago. Né? É pago. Então, tem que descrever, né? E tem aí, bom, quando você está lidando com coisas menos conhecidas, tipo o TikTok, claro que hoje está mais conhecido, mas não é todo mundo que domina. Assim. Eu não conheço bem o TikTok, por exemplo, admitindo aqui, porque ele não me pega. Para mim, ele não faz sentido nenhum, assim, como uso. Né? Então, e a gente aprende muito no uso também. E aí, por isso a gente também é importante nisso tudo. Porque às vezes o meu uso é muito diferente dos meus colaboradores, né? Mas é importante também eu situar em que medida o meu uso está nisso aqui. Né? Então, e a última coisa que eu queria falar é a questão do fake, né? O fake é uma figura que a gente tem falado muito, a gente tem falado muito de fake news, né? Mas o fake no digital, eu disse isso, acho que foi na sexta do mês, quando me convidaram para falar, tem diferentes estatutos do fake no digital. Porque o fake, ele está aqui desde sempre. Eu lembro, por exemplo, um dos primeiros livros desse campo, e é um livro que vem de alguém que está muito ligado à psicologia, mas que tenta fazer esse trânsito com a antropologia,
que é a Sherry Turkle, né? Eu me lembro quando eu li esse livro, assim, foi uma catarse. Ela tem alguns livros publicados, um dos últimos dela eu não concordo muito, assim, eu acho que ela viaja, mas os primeiros livros dela são brilhantes, ainda na década de 80, ela é num período internet beta, internet que está sendo testada, e que ela está muito ligada, mas ela está tentando entender como é que as pessoas estão usando o computador, porque é um computador que chegou dentro das casas, né? As pessoas começaram a ter microcomputadores. E essa coisa do fake começa a aparecer já para ela ali. E ela já dizia ali uma coisa, e ela ainda está lidando com virtual, se vocês forem ler, é isso que vai aparecer, ela diz ali uma coisa, e que eu fui reler esse ano, também tinha muito tempo que eu não reli esses primeiros livros dela, e ela já está apontando ali que chega um momento, e ela não depois ela dá o nome de fake, né? Mas chega um momento que não é você duvidar, ela está discutindo a grande ideia de autenticidade, que também é uma marca desse campo, né? Não é você duvidar de absolutamente nada, não é você dizer se é autêntico ou não. Isso é uma não questão. Tudo é autêntico que está aqui, né? Inclusive fake, porque ele está num outro estatuto, né? Porque a existência do fake ela só é possível, de fato, porque ela está nesse estatuto de criar um personagem, né? E óbvio, quando a gente está falando de fake news, a gente também está em outro estatuto. A gente está no estatuto de algo que é grave, que é problemático, que leva a desinformação, que leva à eleição de seres como o Bolsonaro ou do Trump, ou as pessoas não quererem a vacina por uma doença que mata. A gente também está num outro estatuto, mas tem algo aqui do fake, esse fake que surge aqui como personagem, que surgiu para mim no Orkut. O Orkut era povoado de fakes, tinha comunidades de fakes. Essa é um experimento criativo mesmo, que é muito interessante. E que, em momento algum, cabe, isso vale para tudo que está acontecendo aqui, que a gente tem que perguntar, claro, para fake news sim, mas na maneira como as pessoas estão usando, que as pessoas estão socializando e se apresentando aqui, tem algo que não é se é autêntico ou não, né? Mas é a gente entender por que é que há uma estratégia como fake, por exemplo, né? Que é um pouco da discussão que eu tentei fazer. Bom, tem alguém que está se apresentando aqui com um perfil que ele chama de oficial, é o nome que se dava. Tem outro aqui que está falando para mim que chama Mask. Esse, para mim, era o mais curioso, mais até do que o fake. Porque o Mask é isso, o Mask, bom, eu só não ponho a minha própria foto. E era assim que eles se descreviam, tá? Eu não ponho a minha própria foto e mudo o meu nome, mas tudo que eu conto é a minha vida. É a minha vida, né? É o que eu queria dizer para o mundo. O fake não. O fake é um personagem. E é um personagem que a maneira como isso aqui está configurado, ela permite que ele exista. Cada vez menos. Por quê? Porque aí começa a traquear, né? Eu estou usando outro termo do digital, mas começa a monitorar absolutamente todos os nossos dados. É muito difícil ser fake aqui. Por isso que existe, em algum momento, algo como a Deep Web, chamada Deep Web, que seria, ou que algumas pessoas chamam de lado negro, eu discordo veementemente. Eu acho que a Deep Web é algo que a gente também precisa estudar mais detidamente. Tem coisas incríveis sendo feitas ali e questionadas ali, porque aqui não pode ser questionado, né? Essa questão, por exemplo, de não ser são conexões não rastreáveis, por exemplo, já foi algum dia aqui. Isso era magnífico, porque permitiu muita coisa, permitiu experimentar, permitiu formas de existência que hoje dificilmente a gente teria, né? Mas que a gente às vezes tem lá, mas que aí entra numa outra questão, porque não é todo mundo que tem o mesmo domínio, que sabe que precisa de um navegador específico, de uma linguagem específica, de um modo específico para entrar, né? Entrar nessa Deep Web. Então, e precisa, né? Você aprende. Eu também tive que aprender. A primeira vez que eu entrei, eu usei um tutorial, literalmente, né? E hoje virou cotidiano, de certo modo. Mas é isso, assim, eu acho que são camadas de coisas. Esse fake vai ganhando outros estatutos, assim. Hoje ele e o da fake news, por exemplo, é grave, é problemático. A gente também tem que discutir sobre isso. Aliás, eu indico muitíssimo o trabalho tem dois, né? Do Fábio Malini, que aí é muito quantitativo, né? Ele está na UFES. Vejam os mapas cartográficos que ele faz, são todos coloridos, são belíssimos. LABIC, né? O nome do núcleo que ele coordena.
ele tem um pouco dessa discussão, ele está muito ligado ao Twitter, ele faz métrica, ele segue, por exemplo, hashtag, tudo isso. E a Letícia Cesarino, que tem um artigo dela numa revista de antropologia da USP recente, agora não me lembro se é a última do ano passado, mas ela pensando esses grupos bolsonaristas, essa questão do fake em grupos do WhatsApp, né? Então, mas é isso, acho claro que a gente precisa pensar nisso. Mas aí, de novo, é um fake que está em outro estatuto. É um fake, porque para fake news existir, ela precisa de algo que dispare. É claro que é uma máquina fake disparando coisas, né? É um outro estatuto. O que eu tinha lá no Orkut é outra coisa, né? É um personagem. E que um personagem que experimentava, que tinha um monte de coisa para me dizer. E que testava a existência. Tinha um criador de fake na comunidade. Ele conversava, os fakes dele conversavam entre si, gente. Isso é um experimento. Eu acho brilhante, assim. Apenas. Sempre achei. Enfim, não sei se eu consegui... Assim, da ansiedade. Ansiedade, eu tive essa muitas vezes, assim, mas que hora que eu vou parar com isso tudo? Porque continuou, né? Bom, eu estou em contato com meus colaboradores, tanto do mestrado, com alguns ainda, quanto do doutorado, principalmente, esse doutorado muito. Eu estou em contato com essas pessoas usando esses mesmos dispositivos até hoje, né? E aí é isso, onde é que a pesquisa para? Que hora que a pesquisa para? Né? Assim, eu não tenho essa resposta, mas eu acho que a gente precisa, nós mesmos estabelecemos alguns limites, tipo, agora deu, né? E que estão muito ligados, eu acho, aos prazos que a gente tem dos programas e das bolsas. Para mim sempre foi assim. Porque senão, porque tem isso desde o início, né? Tem uma ideia de subversão de tempo e espaço aqui que é muito importante e que é uma questão teórica até, né, para a gente pensar. E se a gente for deixar... E a pandemia tensionou isso, gente, porque a gente está trabalhando todos os dias. A gente tem horário. Eu não tenho. Né? E sei de vários colegas também que não tem. A gente está aqui, a gente vai ter um congresso que começa amanhã e a gente vai estar sábado e domingo em grupo de trabalho, em simpósio, em mesa redonda. Né? A gente subverteu tudo. A gente levou isso às últimas consequências, me parece. Né? E às vezes isso vai para pesquisa. Então a gente tem que realmente tentar balancear. Né? É muito difícil. Eu também não tenho, Thiago, mas eu passei pelos mesmos dramas, tá? Acredite. É isso, gente. Obrigada, Carol. Bom, eu estou tentando sair do Facebook há anos, mas não consigo, porque senão eu não vejo as coisas da pesquisa. Eu acho que aquele lugar é horrível e eu tenho que ficar lá. Enfim, é o momento desabafo agora. Enfim, as pessoas acham estranho, porque eu não dou parabéns para ninguém, eu não quero fazer nada lá, mas eu estou lá naquele lugar. Estou presa para sempre no Facebook. Carol, só rapidamente, assim, vou só ler, acho que as últimas coisas que tinham colocado aqui. Você já respondeu coisa de como se qualifica as plataformas digitais na pesquisa, né? Super legal. A Denise Pimenta colocou aqui, incrível, Carol, parabéns. Se der tempo, gostaria de saber sua opinião sobre a nova LGPD de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem alguma impressão, mesmo que seja recente? Deixa um abraço. A Mariana, Carolina, parabéns pelas pesquisas e apontamentos. Gostaria de saber se, quando estamos observando produção de conteúdos em redes sociais, por exemplo, é possível mensurar no seu alcance se ele está atingindo grupos que não estão ligados diretamente àquela produção de conteúdo, por exemplo? Você teria alguma sugestão de entender o alcance, né? Daí eu acho que tem vários comentários ali depois, mas acho que talvez nenhuma pergunta mais direta. Como a gente já está chegando no limite do tempo que a gente tinha combinado, daí eu acho que a gente fica com essas. Depois eu te mando esse chat para você ver tudo depois. E, enfim, queria devolver para você, assim, para essas questões e para suas considerações. Não sei se a Tânia quer falar mais alguma coisa. Não, eu acho que não. Eu queria agradecer muito a Carol, né, por estar aqui com a gente. Foi incrível. Enfim, aprendi um monte. Eu só acho isso, Carol. Acho que você fica à vontade, assim, né, para ver o que diz também você consegue responder. Eu só vou pedir licença que eu vou desligar a câmera, porque agora chegou a minha hora de pegar o Vicente, mas eu estou por aqui. Tá bom? Estou por aqui, vou ouvindo, enfim, prazer enorme você estar com a gente, viu? Prazer é meu.
Daniele, assim, é incrível, né? Nós três estivemos na mesma época no IFISH, né? Então, e assim, para mim é muito importante sempre a Unicamp, né? Minha casa, sempre. Mas tentando comentar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não sou uma grande entendedora, quando eu fui dar um minicurso, eu pedi ajuda. A Beatriz Lins, que eu citei aqui, ela entende muito porque ela fez essa discussão jurídica no trabalho dela em relação ao vazamento de imagens e tudo mais. E eu recomendo, ele foi meu aluno, na verdade, ele é do Direito da USP, e ele fundou o Data Privacy no Brasil, que é o Bruno Biondi. Ele tem um livro muito interessante sobre isso, pensando nos aspectos e os impactos da LGPD no digital, né? É claro que isso, por um lado, impacta um pouco, mas eu recomendo muitíssimo, e depois a Isa pode passar para vocês, eu passo para ela o link, a última aula. A última aula desse curso que eu dei aberto no Unicamp, que está no YouTube, é exatamente, a gente abre a aula com essa discussão, a Bia participou, e assim, foi muito bom, porque ela sabe muito sobre isso, então assim, eu recomendo que vocês ouçam a Bia e não a Carol, tá? Então, eu passo depois o link para vocês, assim, eu acho que ela explicou de uma maneira claríssima, assim, até para mim foi muito instrutivo, que realmente é difícil às vezes manter a sintonia, né, com o que está acontecendo e com essas discussões, porque elas estão aí, né, vivas. E a outra pergunta, né, a de mensuração de alcance. Dá para mensurar o alcance de tudo que está sendo feito em rede social, as ferramentas de métrica ajudam nisso, né? Essa é uma das coisas que eu acho muito desafiadoras para a antropologia e que eu acho que seria muito interessante, a gente tem muito a aprender com as pessoas que estão fazendo pesquisas quantitativas envolvendo não só essas estatísticas mais amplas, mas pensando métrica mesmo, como é que categorias estão circulando aqui, as hashtags, né? Como é que você indexa isso, né? Isso tem uma lógica. Isso aqui é feito de um modo específico, assim. Eu acho que essa é uma maneira, por exemplo, de medir alcance. Hoje, ferramentas como Facebook, Twitter, dependendo do tipo de conta que você tem, nas páginas, principalmente, isso é algo, inclusive, que é gratuito, porque você pode pagar para impulsionar coisa e tudo mais, mas você já tem alcance, você sabe, por exemplo, que você fez uma publicação na sua página do iFish, por exemplo, eles têm esses dados, onde é que isso chegou, né? Então, pelo menos esse dado, mas tem algumas ferramentas gratuitas, por exemplo, MailChimp, por exemplo. MailChimp ele é muito usado para disparar e-mails. Você sabe quantas pessoas abriram o e-mail que você disparou, né? Então, é super possível. Só que isso é algo que depende de um certo aprendizado mesmo, né? De lidar com a matemática disso tudo. Tanto com a matemática para montar a coisa toda, e por isso, de novo, a indicação do trabalho do Fábio Malini, porque é isso que ele está fazendo. Ele tem um texto que eu acho brilhante, é um artigo dele, em que ele usa a ideia do perspectivismo do Viveiro de Castro para lidar com isso tudo e para fazer cartografia digital, né? Leiam o Fábio Malini e vão ver os mapas, são lindos, gente. Ele vira e mexe, publica no Twitter dele, são umas coisas assim fenomenais, é incrível. E a gente vê, por exemplo, ele vai pegar todos esses grandes acontecimentos e ele faz mapas. É muito interessante. Como é que se aglomera em determinados perfis do Twitter, quem que dispara a discussão, as bolhas, por exemplo, agora pensando nesse contexto político, bolhas bolsonaristas, onde é que elas estão centradas, as bolhas de oposição, onde é que estão centradas. Tem da prisão do Lula, tem da morte da Marielle, ele tem, que são alguns dos que eu acho bem feitos, muito bem feitos, porque ele tem as análises depois. Tem agora do Cancela Enem, que é um dos mais recentes. Tem as do Covid. Então, assim, dá para mapear, cartografia, né? E as contra-cartografias também, porque são essas para bater das empresas, por exemplo, né? É você se apropriar da ferramenta que a empresa te dá para criar outras possibilidades de mapeamentos. Também é muito, muito legal. E eu não sei fazer, mas estou aprendendo, estou matriculada em alguns, meu aprendizado desse período de isolamento, né? Eu comecei alguns cursos de programação e um de métrica, então para aprender mesmo, porque eu estou muito curiosa. Eu sempre estive, né? Mas acho que agora é o momento chegou a hora de aprender. O resto da pergunta é se atinge grupos que não estão ligados diretamente à produção de conteúdo.
Às vezes sim, às vezes isso depende muito. É aí que tá. Por isso a necessidade de pensar que tem algoritmos ali. Porque esses algoritmos, gente, eles são focados. Ele é feito ali para focar. Às vezes o grupo é amplo, ele é focado para ser amplo. E às vezes ele é muito focado. Né? Foi o caso da Cambridge Analytica. Ali na Cambridge Analytica, eles focaram de uma maneira que eles começassem a apresentar conteúdo que levassem as pessoas a endossarem Trump ou a apoiarem o Brexit. Né? Assim, o Steve Bannon, né, que é o cara que tá por trás do Trump, por exemplo, que tem suas redes aqui no Brasil também, é alguém que se valeu muito disso. Né? Por isso que o Cambridge Analytica é um problema gigantesco. Porque você começa a ver que as pessoas... Claro que as pessoas são agentes, né? Mas elas passam a receber só um tipo de conteúdo. Então, é quase como se você fechasse a possibilidade de que elas estejam vendo outras coisas, né? Isso é sério. Isso é muito difícil. E a gente tem que levar isso em consideração também nas nossas pesquisas, porque muitas vezes os nossos colaboradores, às vezes, estão recebendo conteúdo. Isso eu vou dar um exemplo da minha pesquisa de campo. Na época da eleição, da última eleição presidencial, fui fazer vira-voto na favela. E aí eu comecei a ouvir, todas as mulheres me diziam, gente, elas recebiam várias mensagens no WhatsApp para votar no Witzel, era no Rio, né? No Witzel. A gente nem sabia quem era o Witzel, né? E o Witzel, no fim, foi eleito, né? Isso foi um disparador, claro que foram disparos em massa, toda essa discussão mesmo que são máquinas que dispararam, mas elas foram disparadas com foco. Era para chegar em determinadas classes sociais, em determinados públicos, né? Então, assim, isso impactou diretamente naquilo que elas estavam me dizendo e na maneira como elas estavam desistindo. Pessoas que sempre votaram no PT, e eram todas assim, tá? Iriam votar no Bolsonaro e votar no Witzel. Né? O Witzel se elegeu, era mais difícil convencer. O do PT tinha, assim, a maioria recebendo Bolsa Família, era esse o argumento que a gente usava, né? Bom, mas você, olha, Bolsa Família não mudou sua vida, né? Mas mas é isso, né? Então, é difícil, gente. É um dilema. Então, eu vou para minhas considerações finais. Obrigada pelas perguntas, foram super desafiadoras também, né? Isso aqui são só os meus pitacos, as minhas ideias sobre tudo isso. Eu fico à disposição, se vocês quiserem discutir, né, em outros momentos. Agradeço muito a Isa e a Daniele pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês, né? Que pena que não presencialmente, adoraria também que fosse presencial, que a gente estivesse agora no IFISH. Mas eu agradeço muito e fico à disposição para essas discussões, né? Eu posso deixar meu e-mail aí no chat, se vocês quiserem. Qualquer coisa eu estou mesmo à disposição. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Boa noite. Até na próxima. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Eu vou parar o vídeo aqui. O e-mail da Carol já está aqui no nosso chat. Obrigadão, pessoal. Tchau.